Pronto, dividi. Então, essa grande mobilidade que nós temos nos membros superiores, ela foi sendo trocada, ou seja, a gente assim, né, não é a gente que quis, né? Evolutivamente, não é que a gente veio do macaco, isso nunca existiu, tá? Pelo amor de Deus, eu coloquei o macaco com uma brincadeirinha, uma figura, pra vocês verem que ele tem uma habilidade grande, mas na verdade a função principal do membro superior dele, dos macacos em geral, é de apreensão, ou seja, de ficar pendurado, conseguir ficar. Tanto que o polegar dele não é invertido, ó. E nem no pé, ó. Ele tem o pé dele igual a mão, tá vendo? Para segurar engalho. A gente não é assim. A gente tomou um caminho evolutivo diferente para andar, deambular e para ter maior mobilidade possível no membro superior, porque a gente passou a ser caçador. Então, aquelas pessoas que começaram a ter mobilidades maiores no membro superior para conseguir lançar uma ponta de uma lança, por exemplo, tinha um arco de movimento maior, eram aqueles que caçavam mais, sobreviviam mais e possivelmente, consequentemente, passavam seus genes. Então, evolução, seleção natural, né? Assim, o homem não veio do macaco, tá? Não, isso não existe. O Darwin nunca falou isso. As pessoas ficam, às vezes, faz aquele desenhozinho, macaco e tal, e fica zoando, né? Mas, na verdade, Darwin disse que o macaco, enfim, os mamíferos tiveram um ancestral em comum e cada um tomou um caminho evolutivo diferente, conforme as suas necessidades. O ser humano, acho que eu já falei para vocês, ele tem uma necessidade muito grande de andar em grupo. Ninguém consegue ficar sozinho, fica até doente, não é? Por quê? Porque a gente sempre viveu juntos em cavernas, por exemplo, em locais seguros. E um do grupo não podia ir embora sozinho, porque ia morrer, porque naquela época era tigre de dente de sabre, tinha mamute, tinha outras tribos rivais, então a gente andava junto. Então isso foi se perpetuando esses genes que mexem com o nosso cérebro, de ter necessidade de ter um grupinho. Você vê na sala de aula, não de vocês, enfim, não sei, acho que não tem isso, não percebi, enfim, você tem as panelinhas assim, né? Tá. Dá para ver mais quando está presencial, né? Mas isso é natural, isso é natural, porque o ser humano ele tem a necessidade, o cérebro do ser humano ele tem a necessidade de formar grupos, de andar em grupo, né? Aí você vê grupo de motociclista, grupo de bicicleta, grupo de poesia, enfim, é legal, mas isso é porque vem de trás, né? E é isso daí, tá? Então, os nossos membros superiores hoje, você consegue jogar o braço lá para trás para jogar o negócio lá longe. Um jogador de beisebol, pelo esporte, por exemplo, aquela labilidade, aquela mobilidade que ele tem no membro superior, se vai dar por dois motivos, que a gente vai chegar lá, tá? Então, assim, evolutivamente houve perda das funções de sustentação, locomoção. Então, você pega um cavalo, por exemplo, os membros superiores dele, a cavalo existe membro superior, eu até falei, quando você vai no veterinário, você assusta, porque ele fala que os membros superiores do seu cachorro, do seu gato, de 4 tem membro superior? Tem. Os veterinários chamam membro superior e membro inferior. A pata da frente e a pata de trás. Então, na verdade, foi substituído. A gente não usa os membros superiores para locomoção. Para equilíbrio, você não fica, né? Para permitir variados movimentos e posicionamento da mão no espaço, para a gente conseguir usar a nossa mão como ferramenta, né? Conseguir fazer ferramenta, polegar invertido, etc. e tal, e por aí vai. Então, no ombro você tem o braço, antebraço e mão. E a gente chama de cintura escapular, o símbolo do membro superior. Símbolo, gente, vocês podem encontrar em prova, é a mesma coisa que cintura, tá? Então, de repente, se vocês encontrarem uma prova minha por aí, eu escrever símbolo do membro superior, símbolo é cintura, é sinônimo, tá? A cinesiologia, a anatomia também. Escápula e clavícula, tá? Então, já mostrei isso aqui, enfim. Então, você tem 4 segmentos quando a gente fala de membro superior. 4 segmentos. Você tem o símbolo escapular, tá vendo? Aí você olha aqui, ó,
O símbolo escapular é a cintura escapular, que é a mesma coisa, tá? Aí você tem a clavícula e você tem a escápula. Preso nela está o seu membro superior. Só que só está preso por aqui. Ah, mas aqui embaixo também só está preso por aqui. Mas a quantidade de ossos que você tem aqui e a parte geométrica, né, côncavo-convexo, é muito maior. Ou seja, o acetábulo é muito côncavo e abraça a cabeça do fêmur. Aqui é diferente. A cabeça do húmero fica praticamente solta, entre aspas, né? Fica solta na cavidade glenoidal, cavidade glenoide, que é aquela cavidade onde o húmero se rotaciona, onde ele se mexe. Então, os nossos membros superiores, nossos símbolos, nossa cintura escapular, para segurar o teu húmero aqui, ó, você tem que ter vários estabilizadores, que a gente divide em dois, que vocês vão aprender comigo. Vocês vão aprender todos os nomes, tá? Estabilizadores estáticos e estabilizadores dinâmicos. Estáticos são ligamentos, por exemplo. E os dinâmicos significa movimento, a musculatura que segura, né? Tanto que fraqueza muscular nessa parte aqui pode trazer patologia, ou até mesmo a perda do contato articular, que se chama luxação. Ou seja, essa cabeça do húmero ela pode parar aqui embaixo, ó, puff, e soltar. Ou ter uma subluxação, né? Não sai completamente. Eu posso até comentar isso com vocês. Então, na primeira parte, você divide assim, ó, a cintura escapular, ok, clavícula e escápula. A segunda parte, você tem o braço. Depois o antebraço. Muita gente confunde, né? Se é antebraço em cima, braço embaixo. Aqui é braço e o rádio e a ulna é antebraço. E a mão. Você tem aquele inferninho de ossos na mão que a gente tem que decorar, né? Que são os metacarpos e as falanges, né? Cada um metacarpozinho tem nomezinho aqui, tá? Então você pega esses 4 segmentos dos membros superiores. Bom, ficou claro isso? Deu para entender? Acho que a própria figura já é autoexplicativa, né? Tá bem tranquilo. Joinha aí? Nossa, tô com uma dor na região do fígado. Nossa. Beleza, então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só printar aqui vocês, porque se a Tatiana perguntar, eu falo que vocês estavam na aula no carnaval. Toma um Hipocler. Isso não funciona, não. Sabia que o professor ia dar uma crítica. Não funciona, não. Isso aí é remédio BO bonificado. Tem que tomar, tem que parar de beber. É melhor. Vamos lá. Sem comentários, eu tenho nada a declarar. Tenho nada a declarar. Não, não é no fígado, é na costela. Eu dei uma pancada ontem É porque aqui em casa, o que acontece? Eu ando muito sem camisa, tal. E as maçanetas das portas, às vezes eu vou passando assim, ela fica exatamente na altura do meu quadril, as maçanetas das portas, né? E eu vou me passando rápido, eu vou dando, né, vai batendo, ficando tudo roxo. Né? E eu bati aqui a minha costela aqui, ó. O álcool afeta a ponte? A ponte é o bulbo, Bati aqui. que controla o movimento? O álcool afeta acho que é o bulbo? Não, o bulbo ou a ponte que controla os movimentos? Quem controla os movimentos é o seu córtex motor. É o córtex motor, né? É o cérebro. É o ponte que controla o sistema nervoso autônomo, simpático para simpático. Uhum. Tinha álcool, né? No córtex. Aí o córtex motor... Tô brincando. Eu bati na mesa de vidro, sei lá, eu tava tomando café, eu fui levantar assim rápido, eu paf, bati a custa. Falei, nossa. Vamos lá. Eu também fui estabanada. Então, aqui, ó, se você prestar atenção, você pega assim, o símbolo do membro superior, né, escápula, ou seja, desculpa, a cintura, que é símbolo, é a mesma coisa, né? E ossos livres da parte livre do membro superior formam o esqueleto apendicular. Então, se você pegar só a cintura escapular, você percebe que tem um osso aqui chamado clavícula, né? Vou falar dela, talvez eu entre um pouco mais na parte de acidente anatômico dela, eu vou ver como é que isso vai... Vamos ver como é que vai
a aula vai evoluir com vocês, mas vocês são inteligentes. E você tem escápula, ó. Perceba que você já pega aqui uma ponta óssea que faz parte da clavícula, né? Que é o acrômio, essa pontinha óssea que nós temos aqui em cima no ombro, tá vendo? O nome disso é acrômio. Deixa eu ver aqui. Não está conseguindo entrar o Pablo? Quer que eu coloque o link de novo? Ou a internet dele que está ruim? O que a gente faz aqui? Cadê o Pablo? Deixa eu tentar mandar o link para ele, peraí. Rapidinho, gente. Deixa eu ver se está tendo alguma coisa errada aqui. Já que eu não consigo. Aqui. Abrir aqui. Login. Aqui. A aula está rolando. Deixa eu copiar, mandar para ele para ver. Rapidinho, desculpa, tá? Só para não atrapalhar o colega aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Mandar no grupo aqui. Acho que eu tenho WhatsApp, deixa eu ver. Pablo. Tem não. Não, tem não. Deixa eu mandar de novo no grupo. Ver se ele consegue entrar agora. Então, assim, como eu estava falando, né? Então, você percebe que já tem um acrômio aqui. Aí você tem uma articulação muito importante aqui, né? Alguém pode me dizer o nome dessa articulação com a clavícula? É fácil, né? Com a clavícula e o acrômio. Tem um nome. Percebam acrômio clavicular. Acrômio clavicular, mas tá muito fácil, tá vendo? É só você falar o nome das duas. Acrômio clavicular. Existem dois ligamentos importantes aqui, que talvez eu fale com vocês depois. São os ligamentos coraco-claviculares. Por quê? Porque isso aqui é o processo coracoide da clavícula. E tem dois ligamentos que fazem um V aqui, ó, que segura a clavícula no lugar. É muito comum, por exemplo, quando uma pessoa cai, um atleta, papai, aí, papo, tudo bem? Entrou? Aí é muito comum, por exemplo, quando você vê alguns atletas e tal. Consegui, depois de muito tempo, valeu. Beleza. Você vai perceber que a pessoa cai de ombro no chão, por exemplo, ela cai, um judoca, ou a pessoa cai de bicicleta, a clavícula dela pode fazer, pode subir, fica aquela ponta óssea para cima, assim, ó. Aí você vai com o dedo assim, ela faz assim, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Significa que os estabilizadores estáticos ali, por exemplo, né, o ligamento conoide, ligamento trapezoide, se romperam. E isso chama-se na fisioterapia, na clínica, como sinal de tecla de piano. Por quê? Porque a clavícula sobe, já sabe que houve rompimento de ligamento. Aí você vê lá o médico, o ortopedista, não, você não vai fazer isso porque você não vai pegar o paciente agudo ali, porque é cirúrgico, vai estar lá. Está bem assim a clavícula dele, ó. Porque a articulação acromioclavicular já foi embora. Quando você cai de ombro no chão, muito comum, e atleta de arte marcial que joga para o chão. Por isso tem que aprender a cair, né, na arte marcial. Então, pode acontecer esse sinal de tecla. E se você olhar outra coisa aqui, ó, eu vou dar mais ênfase depois, tá? Você percebe que a cavidade glenoide, ó, ela não abraça completamente a cabeça do úmero, tá vendo? Então, ela tem uma maior possibilidade de rotacionar aqui, né? De rotacionar. Então, o que acontece? Você tem alguns acidentes anatômicos importantes no úmero, né? Você tem o tubérculo ou tuberosidade, você pode escolher os dois, eu chamo de tubérculo, tá? Tubérculo maior, você tem um tubérculo menor. Entre esses dois tubérculos, você tem um sulco intertubercular. Aí você tem a crista do tubérculo maior e a crista do tubérculo menor. É importante eu estar falando isso, depois eu vou botar o número mais bonitinho, mais para frente, quando eu falar de ombro, porque é a origem e inserção de alguns músculos importantes. Então, por exemplo, se você pegar a cabeça longa do bíceps, o tendão dele passa dentro desse sulco aqui, ó, e vai lá dentro da cavidade glenoide. Ele entra dentro da articulação, o tendão da cabeça longa do bíceps. Já a cabeça curta vem para cá, o tendão, ó, a origem dele.
para o processo coracoide. Depois eu tenho as figuras bonitas disso, tá? Só tô... Né? Você quer falar de peitoral maior? A inserção do peitoral maior é na crista do tubérculo maior. Tem uma cristazinha aqui, ó. Vocês lembram lá. Depois tem desenho, tem figura mais bonitinha. Tá aqui. Tanto que ele faz o músculo principal da adução, né? E como ele está na crista aqui, ó, na crista, vocês já perceberam pessoas que sofrem lesão, por exemplo, plexo braquial, por exemplo, lesão, né, no plexo braquial, vocês já viram que a pessoa ela fica com o braço completo, ela fica com o braço, enfim, aí realmente ela põe uma talazinha, enfim, só que ela acaba ficando com a rotação interna, o braço dela roda para dentro. É muito comum, rotação interna, né? É muito comum isso aí em tocotrauma. Tocotrauma são lesões causadas durante o parto. Então, às vezes, o que acontece? Parto normal, comum. Comum não, assim, pode acontecer, tá? Desculpa. No parto normal, quando dá complicação e não um lugar mais simples e tal, não tem condição de fazer a cirurgia, de tirar, né? Tirar na cesárea e tal. Aí, às vezes, o médico puxa a criança pelo bracinho. Vem a cabeça, né? E vem o bracinho. Ele puxa o bracinho. Quando ele puxa o bracinho, o plexo braquial dele, toda a inervação dele, do braço, perde. E vai ser um adulto, uma criança que não vai ter mais movimento. Só que o peitoral maior não é inervado pelo plexo braquial. Então, como não tem os estabilizadores da escápula nem nada, ele está na crista do tubérculo maior, o que ele faz? Ele roda teu braço para dentro. Então, você vai ver essas pessoas com o braço virado para dentro, assim, ó. Braço assim, virado para dentro. Você encontra, às vezes, assim, no sinal, uma pessoa, um pedinte e tal. Tem um que fica muito na cabeça da ponte aqui em Vila Velha, tá? Só que ele coloca a talazinha aqui. Às vezes ele tá sem, aí ele tá com o braço rodado para dentro. Minha vizinha tem o braço, sim. Nossa, ela lesou o plexo braquial? Ah, eu acho que sim. Provavelmente. Aí você percebe, ela não tem a mão viradinha para a rotação interna, assim? Tem, desse jeito aí, professor. Então, por que ela tem? Porque o peitoral maior, como ele não tem ligação com o plexo braquial, e toda a musculatura de ombro que mantém aquela estabilidade, só fica o peitoral funcionando. O peitoral faz o quê? Puxa o braço assim, ó. Aí você tem uma rotação interna. Isso significa que lesão de plexo braquial. E como, deixa eu dividir aqui. Mas isso foi por causa do médico, professor? Não, isso é muito comum, pode acontecer no parto, né? Mas pode ser, por exemplo, uma pancada, uma fratura, por exemplo, que você pode lesar o plexo braquial, uma luxação de ombro, que o ombro desarticula. Normalmente, quando ele desarticula, a cabeça do ombro ele impacta aqui embaixo. Depois eu tenho uns videozinhos sobre isso, vou mostrar. Ele impacta aqui embaixo, então ele pode bater e lesar. Aí pode ser trauma mesmo, faca, alguma coisa assim, enfim. E se no caso a pessoa perder uma parte, por exemplo, do músculo maior, peitoral maior, né? Às vezes por alguma infecção que deu, alguma coisa. A pessoa ela vai perder muita força, ou praticamente ela não vai ter força para fazer esse movimento aqui, ó, de adução. O principal músculo que faz esse movimento aqui, ó, de adução, é o peitoral maior, é o motor principal. Só ele faz isso? Não, mas se você perde ele, a pessoa vai ter uma grande dificuldade, ela vai ficar muito lenta e com fraqueza para fazer isso. Aí vocês têm que trabalhar os outros músculos que são capazes de fazer adução na pessoa, tá? Que não é o peitoral menor. O peitoral maior é o principal. Aí a gente entra nisso. Então a cinese, gente, eu vou levando para essas questões, tá? De movimento e patologia. Tá tranquilo para vocês? Sim. Tá, só que eu só estou conversando, eu não tô entrando nada muito sério ainda, porque eu tenho muita imagem para mostrar para vocês, tá bom? Muita imagem. Sim. Eu vi esse caso no programa de cirurgia plástica. A mulher colocou silicone, teve complicação, teve infecções. Pois é. Perdeu o mamilo, comum. perdeu Aí, Valéria, é muito comum o músculo maior. Quando você vai ver cirurgia de câncer de mama, e às vezes o câncer de mama, né? Por isso que é importante vocês fazerem sempre.
Porque o câncer de mama é um câncer que metastasia demais. Ele tem a capacidade de parar em vários lugares, porque exatamente na mama você tem ligações que a gente chama de mamária, né? E ele vai parar na coluna vertebral, ele pode parar e tal. Então, às vezes, quando esse câncer está no peitoral maior, da mama ele vai para o peitoral maior, o médico ele não vai correr o risco de tentar salvar esse peitoral maior. E tem que tentar tirar o câncer todo. Então, existe uma regra que vocês lembram, que é a regra dos 10 centímetros. Então, se você tem um tumor ali, não é 10 centímetros não é fixo, vai depender do quanto o médico... Aí vai depender dele na hora, do julgamento dele. Se ele vê que esse câncer que ele tirou, ele vai tirar também, e ele vê que está no peitoral maior, e ele vê que está lá grande, consegue ver assim, por marcação e tal, ele resolve arrancar o peitoral maior. Ele tira tudo, tira a mama, peitoral, arranca tudo, óbvio, para a pessoa ficar viva. Depois ela pode botar um silicone, alguma coisa e tal. Mas então, aí o médico usou o músculo menor. Que vão fazer cirurgia de mama, por exemplo, que vão fazer cirurgia de mama, por exemplo, é muito importante a fisioterapia, trabalhar o pré, para você melhorar a musculatura que vai sobrar se ele te retirar, né, o peitoral maior, pré-cirúrgico, fortalecer o que tem ali por baixo dele, porque vai precisar depois, e o pós-operatório também é muito importante. É uma área que a fisioterapia atua demais, tá? Por causa disso. Mas vamos lá. Tá aqui. Perfeito. Vamos lá. Aí você tem aqui, ó, você tem a região do antebraço, que vocês viram, ó, o braço, agora é o antebraço, ó. Você tem o rádio bonitinho, né? Aí você tem a una, né? Aquela historiazinha, né? Quando você coloca o dedão assim para cima, você tem a antena do rádio, né? Aquela coisa de sexta série, né? E você tem a una. Perceba que é um espaço entre as duas, ó. Tem um vão. Só que quando você vê um esqueleto, na verdade, montado, que seja de verdade ou que seja de acrílico, existe esse vão aqui. Aqui no membro inferior, lá na tíbia e na fíbula. Mas, na verdade, não existe um buraco, não existe esse vão aqui, não. Tem uma articulação aqui, uma articulação fibrosa, chamada de sindesmose, que dá esse movimento, ó, de pronação e supinação. Os ossos se cruzam. Um cruza o outro, vira um X, quando você faz esse movimento de pronação e supinação. Então, ela dá estabilidade a esse movimento, essa articulação do tipo, fibrosa do tipo sindesmose. Não confunda no início com sinostose que eu falei. Eu vou pegar uma aula de articulações para vocês, posso fazer depois toda a nomenclatura de articulação para facilitar a minha cinese? Pode. Tá, mais para frente eu faço então a aula só de articulações, para vocês falarem o nome certinho das articulações. Até porque é difícil pra caramba guardar esses nomes de músculo, articulação. Nossa. Não é nada. André, é tudo jeito. É de você linkar as coisas. Depois eu mostro para vocês, não é difícil não. Vai por mim. Beleza. Aí você tem os ossinhos do carpo, né? Que normalmente, quando eu dou cinese ou anatomia, eu não obrigo o aluno em prova tal, a decorar, não, porque escafoide, vocês têm que saber, tá, ok, mas é decoreba, né? Decoreba. Então, eu não ligo muito, assim, para você saber, você tem que saber, mas eu não vou ficar te perguntando, assim, porque são muitos, né? Então, você acaba ficando meio nervosinho. Mas é fácil, você pega o Atlas e olha, enfim, é fácil. Aí você tem os metacarpos, tá vendo, ó? Você tem as falanges. Aí você pega aqui o polegar, que só tem 2 falanges, tá vendo? Já os outros, ó, as outras falanges tem 1, 2, 3, tá vendo? 1, 2, 3. Isso aqui é essa partezinha da mão aqui, ó, tá vendo? Que tem inúmeros músculos aqui, chamados de músculos lumbricais. É aqueles músculos quando você vai fazer massagem na mão de uma pessoa, que você pega essa região aqui, ó, eles estão aqui, são os metacarpos. Aqui são os ossinhos, né, do carpo, né? Aqui aqueles pequenininhos que eu te falei. Aí você tem os metacarpos, são 5. Entre eles existem vários músculos. Região muito... a quantidade de músculos que nós temos aqui, ela é muito grande, por isso que nós temos essa fineza de movimento, essa destreza na mão de conseguir fazer um procedimento cirúrgico
de conseguir costurar, fazer um tricô, enfim, um exemplo, né? Essa destreza, porque a quantidade de músculo que nós temos na mão é muito grande. E entre Professor, esses... Oi, pode falar. você sabe falar de qual o nome de cada letra K? Sei. A gente vai passar por lá. Eu vou falar para vocês. Tá bom. Sei todinhos, assim. Tá. Eu lembro que teve uma turma que eu dei anatomia antes do Covid, que foi terapia na Favi. Aí o que eles faziam? Eles colocavam na mão escafoide, botavam semilunar, eles botavam o símbolo na mão, assim, para colar a prova. Eu falei, pode fazer, pode colar. É bom que você estudou quando você foi colar. Porque é uma decoreba, né? Não tem necessidade de eu ficar te perguntando, não. Na minha visão, tá? Na minha visão. Porque depois você olha no livro, gente. Isso aí é... Mas é verdade, vale a pena fazer cola. Uma vez eu fiz cola para colar na prova, só que daí eu acabei nem precisando da cola. Colar é um jeito de estudar, né? Vamos lá. Eu fui fazer uns resuminhos, né, da matéria. Aí quando chegou no final, eu não precisei usar na prova, não. A pessoa fica olhando tanto que grava. Tá o quê? Não entendi. A pessoa fica olhando para cola o tempão, aí acaba gravando. Acaba nem precisando de usar cola na hora da prova. Isso aí. Mas, na verdade, quando você vai fazer a cola, você fica fazendo aqueles resuminhos, aqueles papelzinhos, escrevendo com letra tipo 6, Arial 6 com a tua mão, para fazer uma listinha. Você vai ter que ler, você vai ter que escrever. Você está fazendo um resuminho da matéria. Eu estava estudando. Aí o cérebro capita. Gente, eu não estou incentivando cola, não, tá? Mas, tipo assim, ajuda. É mais fácil você pegar o seu caderno, sentar a bunda na cadeira e fazer um resumão. Escrever. Aí vai lendo e depois, quando for fazer a prova, vai estar na cabeça. O professor está lá também. Mas eu tinha um professor que ele estimulava, ele falou, pode fazer cola. Porque ele disse que fazia isso e quando chegava na hora da prova, não precisava. Aí percebam que na mão, ó, existem inúmeros músculos, né? São chamados de músculos lumbricais que ficam aqui. E existe um músculo muito importante, que fica aqui e o outro que fica bem aqui, ó. Percebam que o polegar só tem dois, ó. Só tem duas falanges. Já, né, os metacarpos aqui, que não é o polegar, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, né, você tem a proximal, a média e distal. Proximal, média e distal. Proximal, média e distal. Proximal, média e distal. Aqui só tem proximal e distal. O que acompanha também, o que faz a mesma coisa anatomicamente, no hálux. Alguém lembra o que é hálux? É o dedo do pé? É o dedo do pé, perfeito. Chama de dedão do pé, né? Chama-se hálux. O hálux também só tem dois, como se fosse o polegar aqui, ó. Tá uma coincidência. Não tem três, tá? Então, existe um músculo aqui, ó, dois. Eu já vou até adiantar para vocês, que eu vou passar uma síndrome aqui para vocês depois, mas eu vou adiantar. Essa região da mão aqui, ó, mais gordinha, tem um músculo bem forte. Bem forte assim, né? Para o ser humano, né? Porque tem o macaco e tal, que é de apreensão, é bem mais forte. Essa região da mão, ela tem um nome, ela é chamada de região tenar. Tenar. Isso aqui, ó, tenar. Isso aqui é um músculo. Músculo flexor do polegar. Ele faz isso, ó. Ele inverte o polegar. Isso é polegar invertido, que o macaco não consegue fazer. Tá vendo? Não consegue fazer isso. Ó. Tá vendo? É esse músculo aqui. Já esse movimento com o meu dedo mínimo aqui, ó, tem um músculo aqui. Essa região é a região chamada de hipotenar. Tenar, hipotenar, porque o músculo é menor. Então, quando você faz isso aqui, ó, você está contraindo o músculo flexor do polegar e flexor do dedo mínimo. Perfeito. É até gostosinho de você fazer uma massagem na mão, a pessoa está tensa e tal. Tem pessoas, já percebeu, quando você fica muito tempo trabalhando com a mão com o mouse em cima da mesa, alguém já teve a sensação dessa região da mão aqui, ó, começar a adormecer dos dedos, ficar meio parestésico? Eu já tive isso. Alguém já teve essa sensação? Já. Então, por quê? Horrível. Eu tenho direto. Quando você fica muito tempo assim, imagina que isso aqui é uma mesa. Quando você fica muito tempo mexendo no mouse, você está comprimindo algumas estruturas que estão bem aqui, ó. Estão bem aqui. Ou seja, entre a região tenar e hipotenar, tem um túnel aqui, ó, que é a famosa síndrome do
túnel do carpo. E qual é o nervo que você está comprimindo quando você faz isso? Nervo o quê? Que ele é responsável por inervar esses dedos aqui, e a metade, esses 3 dedos aqui todinho, e a metade desse aqui, ó. A pessoa fica com isso aqui meio parestésico. Nervo mediano. E ele passa aqui, ó. Mas por que eu estou falando isso do mouse? Só dei um exemplo, se você deixar apertado demais. Mas tem pessoas que trabalham muito, por exemplo, digitador. Tem que mexer toda hora isso aqui, ó. Trabalha em caixa de supermercado, tem pianista. Então, essa musculatura dessa região, ela acaba hipertrofiando, porque você usa mais. Então, acaba tendo uma compressão ali dessa inervação. Aí vem a síndrome do túnel do carpo, que eu vou dar aula disso para vocês, eu vou falar na cinesiologia o que é. Ô, professor, eu de tanto digitar e ficar com a mão naquele tapetinho, né? Mágico lá do teclado, descansar, né? Mas só que mesmo assim, eu tive um cisto entre a articulação da mão e da una aqui do rádio. Um lipoma? Na parte superior, né? Sim, esse aqui em cima, aqui, ó. Sim, sei qual é. O nome disso é tenossinovites tenosante. Não, aí não. Abaixo aí do relógio, bem aí na direção do relógio. Ah, aqui, ó. Aqui, assim? Isso. E o nome disso aí é tenossinovites tenosante. Depois eu Mas falo. sumiu. Que é isso. Sumiu. Absorveu, o organismo absorveu. Sumiu, ele some. Uhum. Mas é porque provavelmente você fazia muito movimento de extensão com a mão. Aí você pega aqui, ó. Tá? Depois eu falo disso pra você. Tá bom? Ok. Sim. Então, assim... Oi, alguém me chamou? Eu, Thaisa. Fala, Thaisa. Isso que você falou aí de hiperextensão, eu toquei muito piano quando eu era pequena. E aí, hoje em dia, eu consigo abrir os dedos muito, muito mesmo. E a minha mãe fica impressionada. Você tem uma abertura grande, né? Isso. Isso por conta disso? Por conta dessa musculatura que você tem entre os metacarpos, que são esses ossos, o tempo de treino que você faz ali, ó, por exemplo, aqui você já tem que ter, esse dedo já tem que estar lá. E esse tem que estar aqui, igual quem toca violão também, Pablo sabe, acho que o Pablo toca também, não sei se o André toca, quem toca violão, tem que ter uma abertura às vezes no dedo para você fazer a gente chama de aranha no violão, né? Você abre a mão, tem umas pessoas que você pega as fotografias do David Bowie, dos guitarristas aí do violão e toca o bateria. Led Zeppelin, do Jimmy Page, tem uma abertura na mão, igual você falou, Tessa, impressionante. Os dedos deles faz assim, ó. E esse aqui, eu toco e não tem essa abertura. Então, é exatamente porque você, com o tempo, você foi alongando isso, entendeu? Porque você abre, obrigatoriamente você tem que ter uma abertura maior, entendeu? Aí já dá pra gente formar uma banda, hein? Ó, você toca guitarra, já tem um pianista, já tem um violão. E tem um que toca violino, né? Tem? Tem. Valéria. Sério, Valéria? Pronto, tá fechada a banda. Vamos fazer uma orquestra, mas só vai tocar rock. Tô brincando. Vamos lá. Perfeito, né? Então, a gente fala dessa região tenar e hipotenar que fica aqui exatamente porque aqui passa um nervo mediano. Qualquer dia eu gravo aí um vídeo para vocês, de eu tocar o violino. Eu não vi, não. Manda de novo, do grupo. Eu vou gravar. Ah, grava. Vou gravar e vou mandar. Perfeito. Grava, depois você manda lá no grupo, eu quero ver se falar. Tá bom? Beleza, vamos lá. É difícil, hein? Vamos lá. Então, olha só. Olha como é que aqui dá para ver melhor, ó. Você tá vendo? Você pega aqui a cintura escapular, de que corresponde a quê? Clavícula e escápula. Perceba que a cabeça do úmero aqui, ó, depois eu vou ter figura eu vou ter maior, mais bonita, não se preocupe, estou ensinando, tá vendo? A cabeça do número é muito grande. Eu tenho vários violinos, eu tenho violino elétrico, eu tenho violino normal, tudo ganhei do meu amor. Então é muito grande aqui, ó. Eu prefiro a tradicional. cavidade glenoidal, ela é muito rasa, tá vendo? Ó? Então, o que acontece? O tamanho da cabeça do úmero, tá vendo? Tem até onde fica a cartilagem, porque a articulação sinovial, eu vou passar isso com vocês depois, como eu prometi,
ela pode rotacionar com maior liberdade no espaço para ela, porque ela não está abraçada completamente, ela está livre, diferente da coxa femoral, que é o fêmur. Então, por isso que a gente consegue fazer esses movimentos enormes com o membro superior, porque isso aqui tem uma liberdade maior. Como a escápula mexe junto, a clavícula mexe junto, aí sim você consegue fazer um movimento maior ainda. Eu estou fazendo isso aqui para trás, ó, a minha escápula está fazendo uma adução, minha clavícula está indo para trás, ó, porque são 2 ossos só. Então, isso permite uma mobilidade maior, que é característica do ser humano, que é a articulação glenomeral, ou, né, a cavidade aqui, o acidente anatômico é a cavidade glenoide, né, então a gente chama de articulação glenomeral, que é da cabeça do úmero, né? Então, se você olhar, ó, você tem um tubérculo maior, tubérculo menor, você consegue ver um sulco aqui, ó, um sulco, né? É como se fosse um túnelzinho aqui, ó, e passa um tendão enorme aqui, ó, que é o tendão da cabeça longa do bíceps, ó. Ele entra aqui. A cabeça curta já vem para esse lugar aqui, ó. Mas eu vou mostrar para vocês. Ele se insere bem no rádio aqui, ó, na tuberosidade do rádio, tá? Que é o principal motor da flexão de cotovelo, tá? O peitoral maior, ele está inserido nessa crista aqui, ó. Tá vendo? Quando você lesa o plexo, aquilo que eu estava falando, toda a musculatura de ombro, que chama de manguito rotador, vai embora. Você perdeu o movimento dela. O peitoral maior não é inervado pelo plexo, vem direto da região da medula, né? Da medula. Então, o peitoral maior, como está ativo, acaba puxando a cabeça do número para cá. O que você faz? Você faz a rotação para dentro, porque como ele está na crista e a crista está lateral, ele faz assim, ó, ele puxa. Aí você vai ver que a pessoa tem a mão rodada para dentro. Aí vem a fisioterapia para evitar ao máximo que isso aconteça, no sentido de você não deixar que essa deformidade fique muito, muito grande. Então, resumindo, sempre que você vê uma pessoa com lesão de plexo, que ela não mexe, e a mãozinha dela, se tiver rodada para dentro, assim, ó, é porque o peitoral maior está puxando. Então, você tem que alongar o peitoral maior para ela conseguir fazer uma pronação, para tornar aquilo mais funcional para ela, enfim, já que ela não tem movimento nenhum. Tá bom? E não tem como reverter isso com cirurgia? Não. Caraca! Porque é sistema nervoso. Inervação depois que você lesa, depende do... Aqui o plexo, quer ver? Ó, deixa eu mostrar um negócio interessante para vocês. Deixa eu ver, tá na minha de locomotora, peraí. Membro superior, locomotora. Membros, aula 0, membro superior. Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aqui. Só para mostrar. Porque, poxa vida, né? Já precisa acontece isso com o braço direito, né? Da pessoa. Caraca, fica muito debilitado, né? Aí tem que adaptar o esquerdo. Tem. Aí sim. Aí você pega o pessoal da... Aqui você pega a parte de musculatura. Isso aqui eu vou dar para vocês. Não essa aqui, tá? Mas, ó. Que músculo é esse? 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 Vocês vão aprender tudo. Vai por mim. Aqui, ó. O plexo braquial... caramba. O plexo braquial é esse aqui, ó. Tá vendo? Então, você tá vendo, ó. C5, C6, C7, C8. Professor, tá sem imagem. Não compartilhou a imagem. Desculpa, vou compartilhar. Perdão, gente. É porque eu fico perdido, porque eu tô usando 3 programas para dar... compartilhou? Sim. Então, o plexo braquial, mais ou menos, é isso aqui. Isso aqui seria, vamos dizer assim, indo para sua axila. Passa aqui embaixo. Toda essa inervação, ó. Tá vendo? Ó? Peitoral lateral, fascículo. Você tem o nervo radial, vai fazer o nervo mediano e tal. Se você lesa isso aqui, acabou a musculatura do seu ombro. O deltoide vai embora. Os músculos do manguito rotador, que são 4, vai tudo embora. Não tem como você religar isso. Não há. Não há. São muitos nervos. É muito comum um acidente de carro. Eu já falei, acidente na hora do parto que o médico pode puxar, que chama tocotrauma. A pessoa toma uma facada debaixo do braço, né? Por isso aquela galera da maldade... Até assim, em cirurgia plástica, né? Quando a pessoa quer tirar aquela gordurinha... não, mas aí é aquela região superficial, do seio, né? Tá bem pra dentro.
Mas existe alguma situação... É porque eu vi o médico falando, explicando que poderia. Ele pode fazer um tipo de cirurgia, quando é um nervo só, ele pode fazer uma rafia. Tudo que você lê, por exemplo, em prontuário, você lê na parte técnica cirúrgica, quando está escrito rafia, significa união. Então, você pega, vamos dar um exemplo, o nervo ulnar, esse nervo que passa aqui ó, no cotovelo, na fossa do olécrano. É aquele nervo que às vezes você dá uma cotovelada, dá um choque gostoso, é porque você bateu nesse nervo, né? Esse nervo é nervo ulnar. Qual é o nome desse nervo aí, professor? Oi? Qual é o nome desse nervo? Vou escrever aqui. Nervo ulnar, que é o nome do osso. Fica na fossa, tá maiúsculo, na fossa do olécrano. Você sabe o que é olécrano? É o parente da toca. Olécrano é essa ponta que você tem no cotovelo aqui, ó, que você bate, que alguém às vezes a arte marcial usa para bater. Isso aqui é da ulna, chama-se olécrano. E do lado dela aqui, ó, na parte medial, se você passar aqui, você vai ver um caminho aqui, ó. E o nervo ulnar, ele é responsável pela inervação nessa região da mão. Então, vocês já viram pessoas, às vezes, que têm algum tipo de deficiência, que tem a mãozinha assim, ó, desse jeito? Né? Ela tá com a mão, já viram, né? O nome dessa mão, isso tem um nome na clínica, chama-se de mão simiesca. Símio é macaco, então parece, né? Assim, macaco às vezes ele fica assim, chama de mão simiesca, porque isso aqui é lesão de nervo ulnar. E porque não teve um tratamento adequado na fisioterapia depois, porque você tentar ainda abrir na mão. O movimento da mão, o que o médico vai fazer? Ele vai fazer uma neurorrafia, ele vai tentar, se você lesar isso aqui, cortar um vidro, alguma coisa, tua mão automaticamente vai fazer isso aqui, ó, com o tempo. E se você não fizer nada, ela vai ficando cada vez mais assim, ó. Você vê muitas vezes cobrador de ônibus trabalhando, o pessoal que trabalha no seu mercado, que eles embalador e tal, ou estoque para repor, pessoal que tem esse tipo consegue, né? Se vira. Mas ele religa o nervo ulnar, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Pode até voltar algum movimento, mas aí depende de vocês, depois da fisioterapia, ir trabalhando isso para a mão ficar o menos travada nessa postura possível, assim, ó. Professor, esses pacientes que ficam muito tempo acamado, eles geralmente ficam assim, com essa mão desse jeito. É por causa desse nervo, então, né? Bom, aí quando ele começa a ficar assim, é porque ele começa a ficar com padrão flexor ativado. Normalmente, quando fica muito tempo internado, possivelmente ele teve alguma lesão central, não? Porque assim, igual onde eu trabalhava lá, que os pacientes eles são paliativos, a maioria deles que já ficam há muito tempo acamado, eles têm tudo esse perfil, com a mão assim, igual você falou, e a perna ela vai meio que indo para frente, dobrando, perto ela da vai barriga, dobrando. Vai dormindo com o joelhinho flexionado, não é? Isso, duro com força. O ser humano, por exemplo, ainda mais idoso, o ser humano é cinético, então sempre vai prevalecer na gente, para proteção, o padrão flexor. Então, quando você fica muito tempo acamado e você perde essa cinética de movimento, de deambular, o seu cérebro entende que você está correndo risco de morte. Então, você já começa a trazer o braço mais para perto do corpo. Não é assim, mais ou menos, que eles ficam? Assim, ó. Isso mesmo. Fica assim, e pode ficar com a mão assim. Isso é como se fosse... Isso é evolução, tá, gente? Ou seja, por que eles não ficam com o padrão extensor esticado? A não ser que tenha uma lesão cerebral, né? Eles sempre tendem a ter o padrão flexor, porque a mão fica mais perto da boca. É uma tentativa evolutiva de fazer o quê? Se você precisar de comer, é mais fácil, entendeu? Isso é inerente ao cérebro. É a parte do seu sistema nervoso autônomo que muda o tônus do seu corpo todinho para colocar um padrão flexor, para aproximar o seu membro superior para perto do rosto. Porque aqui você come. Agora imagine se você fica na cama no padrão extensor assim, ó, todo esticado. Você começa a comer. Mas entendeu mais ou menos a ideia? Entendi. É por isso. Isso aí acontece com todo mundo quando está muito tempo acamado, muito tempo.
e não tem aquela fisioterapia para você trabalhar a extensão do paciente, tal. Por isso que no hospital, por exemplo, você tem que tirar o paciente, se possível, claro, o mais rápido possível do leito. Fez a cirurgia, você já pode sentar no outro dia, deixa sentado. Se daqui a 2 dias ele pode ficar em pé, deixa em pé. Tudo isso daí você vai reduzindo as sequelas do pós-cirúrgico, por exemplo. Claro, se ele tiver condição disso, tá, gente? Depende do procedimento cirúrgico. Dá uma volta com ele no corredor do hospital, anda. Depois você sobe uma escada com ele. Você vai ver que o tempo dele de leito no hospital se encurta na metade. Entendeu? Por isso que hoje os fisioterapeutas que estão se formando agora, desde a minha época a gente fazia isso, né? Era obrigado a fazer na Santa Casa. A gente tirava o paciente, por exemplo, no leito, uns 60% do tempo. 70%, mais rápido. Então, imagina, quando a gente entrou no MSCAM, só tinha medicina. Eles não conheciam direito o trabalho da fisioterapia, né? Então, quando eles começaram a perceber que você pegava paciente de cardio, paciente pós-cirúrgico, que você pegava lá, o paciente ia ficar internado 15 dias, com 8, 9 a gente botava ele para casa, maravilha, liberamos o leito. Aí começou, né? Então, a ventilação mecânica, por exemplo, né? Quem sabe mexer, vocês sabem mexer. Então, é isso aí. Ô, professor, e por que essa musculatura fica tão dura assim? Ela fica muito dura. Esses pacientes que ficam muito tempo assim, geralmente acamado. Normalmente é idoso, não é? Você pode dar um soco assim que parece uma pedra. Sim, é porque isso aí chama-se isso aqui, ó. Isso aqui chama-se tônus muscular. Deixa eu escrever para você aqui, ó, para vocês. Tônus muscular, ó. Tônus. Vou explicar o que é isso para vocês. Eu botei errado aqui. Tônus tem um acento aqui, ó. Tônus. Isso. Bom, vamos lá. Eu estou sentado aqui, bem assim. Aí eu vou te perguntar, eu já falei assim, eu acho. Eu estou sentado aqui. Eu estou contraindo algum músculo para conseguir ficar sentado aqui, ó? Tô. Que músculo? Os meus músculos do dorso, por exemplo. Os meus músculos intrínsecos e extrínsecos do dorso. Ou seja, os músculos profundos do dorso, que são chamados de músculos intrínsecos, que é uma coluna de músculos que vai lá da lombar e sobe até a minha cabeça, por exemplo. Então, de lateral para medial, você tem o iliocostal, o longuíssimo e o espinal. Do outro lado também. Eles precisam de estar no estado de pré-contração. Só que eu não estou pensando em fazer isso. É o meu sistema nervoso central que controla esse tônus, um estado de... Quando eu fico em pé, eu não fico pensando em contrair o meu quadríceps para ficar em pé. Ele mantém em pé parado, né? Ele mantém um estado de pré-contração mantida para me vencer contra a gravidade. Então, quem controla isso é o sistema nervoso central. E com o tempo de acamado, o sistema nervoso central entende que você está em inatividade e, numa maneira protetiva, ele vai começando a pegar esse tônus flexor de tudo. Coxa femoral, por isso que a perninha dobra, né? A coxa dobra, aí você vê o lençol lá, você vê as perninhas no lençol assim dobrada, você vê a mãozinha puxada para perto do rosto assim. Então o seu sistema nervoso central entende que você tem que ficar no padrão do tônus flexor mais forte, que é uma característica de quem fica muito tempo acamado. Aí a fisioterapia tem que trabalhar para evitar isso. E é duro, tá? É como se você tentasse pegar uma pessoa que teve um AVC, que não foi tratada depois na fisioterapia, que ela fica com a mãozinha assim. Tenta fazer isso aqui com ela. Você machuca ela. Então você tem que tentar já trabalhando logo após ali. Então, André, isso daí é coisa do seu sistema nervoso central. É uma coisa assim muito primitiva no nosso cérebro que nós temos, que sempre que entendes que você fica acinético, você fica sem movimento, o padrão flexor predomina. Aí você começa a ficar assim. Ó. Entendeu? Ah, entendi. Uhum. Os fisioterapeutas faziam uma força terrível, cara, que é muito duro, muito duro. E é capaz dessa força que a fisioterapeuta fez, ou vocês vão fazer, você tem que tomar cuidado. Você pode até lesar, por exemplo, ligamento, enfim, a musculatura, porque é terrível. O que não pode acontecer é deixar chegar nesse estado.
entendeu? Porque já é muito difícil tratar depois. Dá para tratar? Dá, mas é difícil. É difícil. Então, aquela história de o paciente teve um AVC, você começa a ver que ele começa a ter um padrão flexor com semanas, ele começa a chegar, não, vão alongar esse braço, porque o seu sistema nervoso central ele já começa a puxar o bíceps para perto da cara, assim, ó, braço. Porque aqui ele consegue pegar uma comida e comer, ó. Agora, paciente descerebrado, você percebe que ele fica todo esticado no leito. Alguém já percebeu isso? Ele fica todo no padrão extensor. Ele chega a ficar encurvado, assim, ó, com uma tábua, né? Que é a descerebração, por exemplo. Né? Ou seja, teve um traumatismo craniano, teve uma lesão, você desconecta o cérebro do tronco cerebral. Então, ele está vivo ali só devido ao tronco cerebral, frequência cardíaca, respiração e tal. Não é controlado pelo cérebro, é controlado pelo tronco cerebral. Isso em neuroanatomia vocês vão aprender. Né? Então, ele está vivo por isso, mas ele fica no padrão extensor. É todo esticado. Aí é um coma permanente. Aí vai depender da família, vai depender de como vai evoluir, mas é igual a gente fala assim, né? Se você tem uma descerebração, a pessoa não sente dor, ela não sente nada. Ela tá viva ainda porque o tronco cerebral, que é onde está o simpático e parasimpático, que controla os órgãos. O sistema nervoso autônomo, vamos dizer assim. Não está ali, tá? Por isso que no Brasil só 2 casos podem assim, aborto, né? A mulher cometer aborto legalmente, só existem 2 situações. Quando é não consensual, que é estupro, o juiz, se a mulher quiser, o juiz pode deixar, né? Ela vai para o advogado e tal. E quando a criança, o médico descobre que ela tem anencefalia, ou seja, ela nasce sem o cérebro. Assim que tira, e você coloca né, para a mãe, a criança já está morta. Não é obrigatório fazer o aborto. A mãe, se ela quiser passar por esse procedimento, ela passa. Mas se ela quiser procurar o juiz, assim, lá no hospital, o médico vai atrás, né? Fala assim, ó, amanhã não quero passar por isso, já vai nascer morto, então o médico pode fazer o aborto. Só nesses 2 casos, tá? Porque a criança já vai nascer morta, porque ela nasce sem cérebro. Sem um tronco cerebral também. Só nesses casos, tá? Engravidei do meu namorado. Não, vai ter que tomar conta do boneco. Botou o boneco, tem que tomar conta. Vamos lá. Não é plantou boneco, professor, é plantou a sementinha. Plantou a sementinha, exatamente. Temos que ter a sementinha do mal, né? Nasce só, dá trabalho. Vamos lá. Deus que me livre. Aí você pega assim, por exemplo, ó, igual eu falei para vocês. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês de tubérculo maior, tubérculo menor, sulco intertubercular, vocês ouviram falar sobre isso já na anatomia? Algum nome parecido com isso? Processo coracoide, ângulo Sim. superior da escápula, ângulo inferior da escápula, borda lateral, borda medial. Vocês ouviram falar já? Sim. Beleza. Só para saber, para eu. Beleza. Só para eu, né, esticar a aula para não ficar preso, que eu vou passar por isso. Que eu vou ter que falar Não, mas pode repassar. Já faz tempo já. Já faz tempo, né? Foi na anatomia que vocês aprenderam, né? Beleza. Então você pega aqui, ó. Tá. Você pega o cotovelo aqui, por exemplo. Ó. Aí você já tem o cotovelo aqui, ó. Elbow, é cotovelo, né? O cotovelo é interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas articulações existem? Aqui tem uma articulação glenomeral, aqui você tem outra que é a acromioclavicular, lá atrás você tem outra, enfim. No cotovelo, quantas articulações existem? Juntas aqui. Vocês podem me dizer? Entenderam minha pergunta? Uma? Uma. É a articulação do cotovelo, é uma. Mas você tem 3 articulações ao mesmo tempo aqui, ó. Húmero radial, húmero ulnar e rádio ulnar. Ó, então você tem o movimento de flexão, né? Que você está puxando o rádio
né? O bíceps puxa o seu antebraço pela tuberosidade do rádio. Você tem a articulação húmero ulnar, você faz o movimento de pronação e supinação, né? E você tem o movimento exatamente de pronação e supinação da una com rádio. A cabeça do rádio ela é redonda, chama de trocoide, ela rola assim, ó. Isso eu vou mostrar vídeo para vocês depois, na cinese, ela rola. É o rádio que faz esse movimento aqui, ó. Então ali rola. Então quando você faz uma de pronação, quando ele rola, ele faz um X. Ele vira um X em cima da una. Quando você volta, ele fica aquele espaço que eu falei que não é um espaço, né? Então ali existem 3 articulações. Por isso que procedimento cirúrgico no cotovelo é muito complicado. Primeiro pelo nervo ulnar, que você não pode lesar. Segundo que essas articulações muito complexas como mão, cotovelo, ombro e joelho, quando operadas, dificilmente você vai ter a mesma... vai voltar ao normal, você vai ter toda a sua atividade de vida normal, mas vai perceber que alguma sequela você vai sentir, poxa, antigamente eu fazia mais isso, era mais rápido, porque são articulações muito complexas, que quando abertas, por exemplo, cirurgicamente como é que eu vou dizer? São articulações que só é cirúrgico em último caso, né? Tenta-se sempre o tratamento convencional na ortopedia, na fisioterapia, com fármaco. Não deu certo, tem que abrir. Fez, ok, voltou, mas você vai perceber que aquele movimento, aquela... né, no joelho, principalmente joelho, alguém já operou o joelho aqui, ligamento cruzado anterior e tal, você percebe que nunca mais vai ser o mesmo. Vai andar, vai fazer tudo normal, mas você percebe que né, o joelho fica meio estranho, dá aquela dorzinha com o tempo, porque são articulações muito complexas. Entenderam? Professor, Oi. eu conheço um paciente que ele precisou colocar uma prótese no cotovelo de silicone. Ele não consegue fazer supino, não consegue fazer flexão, ele tem muita dificuldade, sente muita dor. Então, isso daí, se ele botou há muito tempo, ele deveria automaticamente, depois da cirurgia e quando quando a pessoa já tem condição, ela tem que entrar na fisioterapia para evitar exatamente isso. Para evitar. Eu tô com uma lantejoula aqui no braço do carnaval. Tem um monte aqui em casa. É para evitar esse tipo de coisa. Então, essas cirurgias de joelho e tal. Quer ver onde vocês podem se enfiar? O problema que vocês podem se enfiar? Educador físico se vê mais isso, se ferra mais. Quando ele não estuda, tá? Lembra, vocês viram o vídeo que eu mostrei do cruzado anterior, do cadáver? Que eu botei lá no grupo? Sim. Perfeito. Que eu puxei. Vocês viram que eu falei que aquele é cruzado anterior por quê? Porque ele sai de trás do fêmur e vem para frente da tíbia. Então a ação dele é evitar fêmur, tíbia. Evitar que sua tíbia faça isso, ó. Vem para frente. O principal estabilizador estático ali do joelho é ele. Para trás é o posterior. Raramente lesa. Então, para frente aqui. Mas você não tem só ele, você tem toda a musculatura posterior, os isquiotibiais, né? Que é conhecido antigamente como músculos de Jarrett, né? Bíceps femoral, semitendino, semembranáceo. Então, ele também evita essa anteriorização da tíbia. Quando aquele ligamento rompe, a sua tíbia automaticamente ela faz assim, ó, que é o teste de Lachman. Lachman é o teste quando você puxa a tíbia da pessoa sentada com a perna pendurada, ela vem na sua mão. Depois eu tenho um vídeo disso, tá? Quando eu chegar em joelho. Chama-se sinal de gaveta, comumente, mas o nome é teste de Lachman. Né? Cirúrgico. Ou seja, você vai ter que tirar um pedaço do tendão patelar ou um pedaço do tendão daquele músculo posterior, que é o semitendino, você raspa o tendão e refaz o ligamento cruzado anterior com aquilo. É uma cirurgia complicada, porque é uma cirurgia que a pessoa tem que ficar mais de 2 meses sem botar o peso, tal. Aí o que acontece? A musculatura, automaticamente, ela reduz o volume. Vocês já sabem que ela é hipotrofia. Se tiver patologia comigo. Por desuso, óbvio. Quando ela pode já começar a fazer a fisioterapia,
aí já cai o problema, porque ela tem que passar pela fisioterapia, ela não pode ir para academia, para educação física, ela tem que passar pelo fisioterapeuta. Então, o que acontece? O fisioterapeuta que não estuda, quando vê o músculo hipotrofiado, que é o quadríceps que vai hipotrofiar, que ela não consegue ficar em pé, porque o quadríceps é um músculo antigravitacional, né, te mantém em pé contra a gravidade, ele não está usando, vai querer fortalecer esse quadríceps que está desse joelho que teve o procedimento cirúrgico. O quadríceps, você sabe que você faz extensão. Quando você faz extensão, vai chutar alguma coisa, ou estica tua coxinha, tua tíbiazinha, o que não está deixando o meu pé vir para minha cabeça aqui, dobrar ao contrário, são duas coisas. É o ligamento cruzado anterior e a musculatura posterior, os isquios tibiais. Se você começar a fortalecer demais o quadríceps, você vai estar sobrecarregando quem? Que acabou de ser refeito. Entenderam? Ligamento anterior. Aí pode acontecer de você romper ele. A principal musculatura, quando há cirurgia de joelho, principalmente quando for menisco e quando for ligamento cruzado anterior, você tem que trabalhar a parte posterior, que é o principal estabilizador de joelho. Porque ele vai ser são 3 músculos. Esses 3 músculos eles vão ajudar o cruzado anterior. Fortalecendo eles, você evita que a tíbia se anteriorize e você não sobrecarrega um ligamento recém-operado, refeito, que nem tinha, que rompeu. Você pega, por exemplo, atleta de alto rendimento. Um deles eu lembro, é o gastronêmio. Um deles eu lembro, é o gastronêmio. Gastrocnêmio, ele já fica no tríceps sural, lá embaixo. Você vai ter que trabalhar com os da coxa, que é o bíceps femoral, semitendino e semimembranáceo. São só 3. São conhecidos como isquios tibiais, porque ele vem do isquio e vem até a tíbia. Entendeu? Aí dali para baixo você pega o gastrocnêmio, que é um músculo que tem 2 cabeças. Embaixo tem o sóleo. Por isso que é tríceps sural. 2 cabeças do gastrocnêmio e o sólio embaixo. Né? Então o que acontece? Você tem que fortalecer. Naturalmente, gente, a região anterior de coxa, que é o quadríceps, tem 60% mais de força do que a parte posterior. Isso é natural para uma pessoa que não é um atleta. Né? Então, você vai para academia, a pessoa quer ficar com a coxa grande, fazer academia e tal. Então, ela vai para aquela coisa extensora, ela vai fazer leg press, tudo isso é para a região anterior de coxa. O reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Até o Sartório pega um pouquinho, ele faz adução. Só que as pessoas esquecem que ela tem que... Se você deixa a musculatura da parte anterior da coxa muito forte, você entende que esse 60% vai se afastando do normal? Ou seja, quem segura a tua tíbia para não ir para frente? É a musculatura posterior e o ligamento cruzado anterior. Se você está fortalecendo muito o quadríceps, quando você faz esse movimento com a perna de extensão, é ele que está segurando. E ele está muito forte. Aí o educador físico vai lá e rompe o ligamento recém-operado quando ele foi autorizado para fisioterapia, para educação física. Lá rompe, porque lá tem carga muito mais pesada. Então, fiquem espertos. Joelho, gente, primeiro você trabalha... Claro, você trabalha também a parte anterior de coxa, mas você tem que focar na parte posterior. Você tem que focar, né? Tíbia, fêmur. A tíbia tende a fazer isso. O ligamento cruzado anterior segura, mas você tem toda uma musculatura aqui atrás da coxa, parte de trás da coxa, embaixo do glúteo. São esses 3. Esses 3 também estão presos aqui, ó. Ele não deixa vir. Então, se você Então eu tenho que trabalhar a parte posterior da coxa. Principalmente. Não é só a parte posterior da perna. Da coxa. A perna embaixo. Da coxa, a perna, onde você falou, que é o gastrocnêmio. A coxa já em cima. Tá, porque eu achei que trabalhava a parte da perna. Não. É a coxa. A coxa não é coxa. Você pega o quadríceps, né? Atrás do quadríceps. Aí é coxa. Você tem que trabalhar a coxa, porque esses 3 músculos atrás são os... Quer ver, ó? Pega um vídeo no YouTube depois, vamos pegar aqui um atleta que dá para ver muito isso. O Usain Bolt. Pô, o cara corre 100 metros em 9 segundos, 9,50 e pouco, sei lá. Você olha ele vindo, andando, você vê um quadríceps, você vê músculo por músculo, ele vindo. Você olha ele indo de costas, você olha para a parte posterior, você vê as 3 colunas, bíceps femoral, semitendíneo, semimembranáceo.
Ou seja, ele está diminuindo essa disparidade de força em relação à parte anterior da coxa, que é o quadríceps, e a parte posterior. Isso você tira a carga do ligamento cruzado anterior. Mas isso é atleta de alto rendimento. Você vê no futebol, tal, enfim. Então, sempre que você pegar, por exemplo, um pós-cirúrgico de ligamento cruzado anterior, você tem que focar na parte posterior de coxa. Quem faz academia aqui, eu vou te provar isso. Vai lá na extensora, você põe lá 200 quilos. Aí tem uns... Na verdade, eu achei que tinha que trabalhar a perna, a coxa e a perna, né? Sim, o membro todo, né? Bom, quando você fala coxa, é quadríceps, isquio e tibial. Quando você fala perna, você pega a parte posterior, que é o tríceps sural, que você falou, o gastrocnêmio é o músculo, e a parte anterior é o tibial anterior. Mas o foco, como eu já falei, é na parte posterior de coxa, nos 3 músculos. Sim. Você trabalha tudo, claro, mas a carga que você pode botar sem medo, que vai ajudar o ligamento cruzado anterior... É a coxa, tá certo, tem lógica. É a parte posterior, entendeu? Uhum, mas sim, eu vou chegar lá, eu vou dar uma aula disso daí, eu vou chegar lá na cinese, na parte... Mas eu entendi a linha de raciocínio, tem lógica, sim. Leg press trabalha isso, né? Oi? O leg press. O leg press trabalha a parte anterior, trabalha a coxa. Eu ia falar isso agora. Eu vi que você entrou na academia, eu tenho que entrar também. Mas aqui, eu vi lá um leg press. Leg press você empurra com a perna, ou seja, quando você faz isso aqui, é quadríceps. Não é a parte de trás da coxa. Agora, não tem aquela maquininha que você fica em pé e você faz flexão de joelho? Sabe qual é? Para trás. Sei, já vi, já. Faz o seguinte, no leg press você coloca 100 quilos, de boa. Coloca 12 quilos, né, na flexora e tenta fazer. E quando você vê que você... Mulheres aí que já malharam, não é um inferno? Não é difícil você fazer... Não é difícil, Paulo? Tenta fazer. Por quê? Porque a gente tende a fortalecer, tem que fortalecer, a gente tende a fortalecer demais a parte da frente da coxa, que é o quadríceps, e esquece a parte de trás. E quando você faz isso, você fica sobrecarregando o cruzado anterior. Então você nunca pode esquecer a parte posterior. E outra coisa, os isquios tibiais são músculos importantes também para levantar o glúteo máximo. Porque uma das inserções do glúteo máximo está na tensor da face lata, que está ali embaixo, passando, né? Então, fortalecimento da parte posterior de coxa, que são esses 3 músculos, Valéria, que você estava falando, que é o bíceps femoral, semi-tendino e semembranáceo, ele ajuda a dar uma levantada no glúteo também, tá bom? Aí já pega a parte da fisioterapia, da cinésio, que a gente entende um pouquinho mais que a educação física, tá? Vai dar todo mundo hoje fazendo só flexão. Nesse caso já teria que levantar peso mesmo, né? Carga, é pra carga. Trabalhar ele, né? É carga. Uhum. É carga. Você pega a pessoa... tem aquelas mesas que você deita em decúbito ventral e você fica fazendo só com o joelho assim, traz o calcâneo para cima, sabe? Uhum. Aí, então, você compensa, você não pode levantar a lombar, né? Para você não compensar. Então, você está trabalhando ali, você não está trabalhando a perna, você está trabalhando a parte posterior de coxa, que são esses 3 músculos. É isso aí que vocês têm que fazer, uma pessoa que você percebe, nossa, eu estou com condromalácia, eu estou com, por exemplo, com artrite no joelho. O que você tem que trabalhar? A coxa, o quadríceps e a parte posterior. Mas aonde vai ser seu foco? A parte posterior. Toda doença de joelho, qualquer condropatia, por exemplo, a salvação, por exemplo, o remédio, né, é deixar a musculatura posterior potente, porque normalmente ela é mais fraca que a anterior. E a gente faz isso de propósito sem saber. Tá? A gente não pode afastar esses 60% de diferença de força da parte da frente da posterior. A gente tem que tentar chegar um pouco mais próximo. É impossível. O quadríceps sempre é mais forte que a parte de trás, que os isquios tibiais. Mas se você já reduzindo um pouco essa disparidade de força da parte anterior da posterior, você já poupa seu joelho de muita coisa. Tá bom? Isso é cinésio, tá? Isso é biomecânica que eu estou falando. E isso é patologia que eu estou falando também, que você pode já fazer. Tá certo? Vou dividir aqui. Ô, professor, então toda vez que for algum trauma no joelho, tem sempre que fortalecer a parte posterior, né? Se a pessoa tem um trauma no joelho e ela consegue ter mobilidade no joelho, né, o seu foco é fazer flexão de joelho, para você fortalecer
a musculatura posterior de coxa. Antigamente ela era chamada de musculatura do jarrete, mas a gente chama de isquios tibiais hoje, que são esses três. Eu vou dar uma aula desse, ó, vou botar aqui para vocês. Só para vocês relembrarem, ó. Isquios. Vou tirar aqui. Eu já dou intervalo em que vocês querem tomar café, né? Isquios tibiais. Vou pegar a imagem aqui. Esses aqui, ó. Deixa eu dividir a tela com vocês. Cadê vocês? Que eu tô achando. Tá aqui. Ai, ai. Nossa, minha febre acho que aumentou. Tô morrendo de frio. Estranho. Isso é uma gripe. Aqui. Aqui. Dividiu aí? Tá vendo aqui, ó, do lado? A imagem tá boa? Sim. Tá. Você tá vendo aqui que você tem, ó, aqui é o seu fêmur, ó. Você tem um trocânter maior, tem um trocânter menor, aqui você tem o acetábulo. Tá vendo como é que a cabeça do fêmur é totalmente encaixada dentro do acetábulo? Acetábulo em latim significa cálice de vinho. Cálice, né? Cálice de copo, porque ele parece um copo. Antigamente eles usavam isso aqui de animais para tomar vinho, os nômades, né? Daí os anatomistas botaram de acetábulo, de cálice, né? Então é por isso que é acetábulo o nome. Você percebe que você tem aqui ó, a cabeça, o colo, né? Tudo tem cabeça, tem colo, trocânter maior, trocânter menor. Aí você tem uma linha aqui, ó, chama de linha intertrocantérica. Então quando você vai ver bem assim no exame médico, ó, o paciente apresenta fratura em colo de fêmur acompanhando a linha intertrocantérica. Significa que a fratura veio assim, ó, acompanhando essa linha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu vou falar para vocês depois. Ó, você já olha o músculo aqui, ó, vem para cá, ó. Esse aqui é o bíceps femoral, ó. Por quê? Você vê duas cabeças dele. Tá vendo? Ah, não, desculpa. Estou ao contrário para vocês. Esse aqui é o bíceps femoral. Essa parte pequenininha aqui, ó, que você está vendo aqui, é a outra cabeça dele. Bíceps porque tem duas cabeças, né? Tá vendo, ó? Ele vai se inserir na ulna. Desculpa. Na fíbula aqui, ó. Tá vendo a cabeça da fíbula? O bíceps femoral se insere aqui, ó. Tá vendo? Aí você tem outro músculo aqui no meio, chamado de semitendíneo. Ele tem um tendão enorme, ó. Entrando aqui, ó. Vai se inserir lá na tíbia, no côndilo. E esse daqui, o mais lateral, é o semimembranoso ou semimembranato. Você pode chamar de que você quiser. E esses três, aqui é a parte posterior, tá? Esses três músculos aqui, ó, são os salvadores do seu joelho. Tá vendo? Por isso são isquios, porque ele começa no isquio, ó. Tibiais, porque vem para a tíbia. E vem para a cabeça da fíbula. Tá vendo? Então, o fortalecimento dessa musculatura aqui para qualquer problema de joelho sempre é bem-vindo. Sempre é bem-vindo, ó. Olha lá, bíceps femoral. Aí você fala assim em prova, nossa, como é que eu vou saber em prova? Fácil. Se fosse prova prática, enfim, quando você pega assim cadáver ou boneco, você coloca, né, a parte, coloca a coxa virada, o que tiver a fíbula você sempre sabe que é lateral. E aqui, se tem a fíbula, você sabe que é lateral, né? O que vai estar lateral é o bíceps femoral. O semitendíneo sempre está no meio. E o medial é o semimembranoso. Não tem como errar. Facinho. Tá vendo? Ó, tá aqui. Essa musculatura. Aí quer ver o negócio que eu estava falando? Ó, você tá vendo o glúteo máximo aqui, ó? Uma parte do glúteo máximo, ele segura que ele está aqui grudado no tensor da face lata e na cabeça curta do bíceps femoral. Então, o fortalecimento disso aqui também ajuda no fortalecimento do glúteo máximo, tá bom? Então, quanto mais você mexe nisso aqui e faz um trabalho de musculação ou de reabilitação de glúteo, você vai ver que o glúteo já vai ter uma resposta melhor, tá? Aqui também, ó, tá vendo? Aqui você tem os músculos profundos, você tem o glúteo máximo que foi cortado, você tem o glúteo médio, aí você tem o glúteo mínimo aqui, ó. Aí você já pega aqui, ó, o músculo em forma de triângulo piriforme, aí você já pega aqui, ó, gêmeo superior, aí você pega obturador interno, gêmeo inferior e quadrado femoral, tá vendo? São os músculos que fazem a rotação interna e externa. Desculpa, rotação externa. Tá?
Mas isso aqui é para outra história, eu vou falar lá na frente, tá bom? Vou tirar ele aqui. Cadê vocês? Tá aqui. Ué, cadê vocês? Aqui. Ei, não. Cadê vocês? Aí. Desculpa. Conseguiram entender mais ou menos o que eu falei para vocês de joelho? Mas isso aí, gente, como eu falei, é uma aula de osteologia geral. Que eu estou fazendo pequenos resumos da anatomia, não resumos, um resgate de algumas coisas que a gente pode acabar esquecendo que eu vou precisar de usar. Tá bom? Tá, eu vou dar um intervalinho agora para vocês tomarem um café e tal, comer alguma coisa, mas tá tranquilo assim? Posso continuar dessa forma aqui? Fazendo a parte da patologia, parte da cinesiologia, ok? Que eu nem entrei direito ainda. Opa, pode sim? Pode sim, com Então, certeza. Então tá bom. Eu vou pausar aqui a gravação e vou tomar um cafezinho. Que hora vocês querem que eu volte? 10 minutos? Pode ser. Tá bom, então. Daqui a pouco eu tô aqui. Tá bom? Já volto. Aqui. Vamos lá. Então, né? Como diz o mineiro, eu estava falando do plexo braquial, falei, enfim, tal, da lesão. Vamos para cá, então, aqui, ó, do braço. Então, vocês percebem que é o símbolo, né, que é a cintura escapular, feita, né, constituída por apenas 2 ossos, por exemplo, e a cabeça do húmero ser tão grande, ou seja, não tem, a gente chama isso na anatomia, na cinésio, de não congruência anatômica, não é congruente, ou seja, não tem o côncavo e o convexo muito bem feito, diferente da coxa femoral, né? Então, isso, como é rasa, né? Depois eu vou dar aula só de ombro, tá? Só estou dando a geral em osteologia, tá? Ele consegue rotacionar mais assim, ó. Ele rotaciona. Só que a gente paga um preço caro por isso. É uma das articulações mais instáveis do corpo. Daí você está cansado de conhecer um amigo que o ombro já saiu do lugar. Ou seja, esse saiu do lugar se chama luxação. Qualquer articulação que desarticula chama-se luxação. Tá? Normalmente, depois eu vou mostrar para vocês, quando isso aqui luxa, o mais grave é quando a cabeça do húmero ela impacta aqui embaixo, ela gruda aqui, ó, nesse ângulo aqui, ó, embaixo da cavidade glenoide. Só que aí tem aquela história, né? Vem de primeiros socorros. Você vai tentar botar no lugar? Ah, mas tem um amigo meu que coloca. Coloca porque não saiu completamente. Fez assim, ó. Não saiu. Fez assim, ó. Isso é subluxação. A própria musculatura do manguito e o movimento que ele faz, puxa de volta. Pessoas que ficam tendo subluxação recorrente, que você conhece, que fica desarticulando o ombro, vai chegar uma hora que você vai ter uma frouxidão ligamentar, que já são poucos ali, ó, vai sair. Aí vai chegar um ponto que é cirúrgico. Aí vocês lembram, lá na anatomia, eu vou voltar em articulações com você, para lembrar, a articulação sinovial, você tem, como é que se reconhece uma articulação sinovial? Você tem algumas características. Você tem uma cápsula articular que fica em volta. Você não consegue ver aquilo ali, se você abrir a pessoa para você ver a cavidade glenoide, você tem que cortar uma cápsula. Então, é como se a cápsula articular fosse a manga não, né? O ombro aqui da minha camisa. É a manga, ela envolve. Se eu virar ao contrário aqui, a manga da minha camisa, que fica com contato com a minha pele, já tem a membrana sinovial. Ela fica voltada para dentro da articulação. É ela que produz o líquido sinovial. Aí você tem a cavidade articular, ó, cápsula articular, colado por dentro, virado. Você tem a membrana sinovial, que tem até os sinoviócitos, que são as células que produzem o líquido sinovial, né? Depois já falo dele. Você tem a cavidade articular, para ter espaço para a articulação mexer ali, e você tem a cartilagem articular. E isso não é considerado, embora toda a articulação sinovial tenha cartilagem, por que ela não é considerada cartilaginosa? Porque ela tem muito mais coisa só que cartilagem. Quando você fala em articulações cartilaginosas, você está falando das costelas, da sincondrose, por exemplo, e das sínfises. Só tem cartilagem ali. Agora, a sinovial você encontra, mas você encontra muito mais coisas. São articulações mais complexas e a maioria todas praticamente, articulações do seu esqueleto apendicular, elas são sinoviais. Cada falanginha sua aqui, ó,
tem uma cápsula articular, uma membrana articular que eu falei, depois eu mostro a figura lá na frente, vou mostrar, entendeu? Então, você tem ali o líquido sinovial, ali dentro. Me dá 3 funções do líquido sinovial. 3. Todo mundo sabe uma. Lubrifica, porque ajuda. Ele é feito de ácido hialurônico, ele tem uma viscosidade um pouquinho maior, parecendo um óleo. Pode Para falar. evitar o desgaste, né? Isso, exatamente. Essa é uma das funções, né? Que é a lubrificação. Dá mais dúvida aí, alguém? Sim. Como? Senão, para lubrificar a articulação. Onde tem, né? Eu sei que a maior parte do corpo tem esse Quando é sinovial. A sinovial. articulação é mais móvel também, né, professor? Ela consegue ser mais toda móvel. a articulação Mobilidade. sinovial tem uma amplitude de movimento maior do que as outras, né? Do que as fibrosas, obviamente, do que as cartilaginosas, obviamente. Então, o arco de movimento das articulações sinoviais, por exemplo, ó, tem um arco de movimento maior. Então, olha só, a primeira função do líquido sinovial, que só é encontrado na articulação sinovial, é lubrificar, todo mundo sabe, que evita a agressão e tal. Segunda ação, amortecer impacto. Como assim? Você tem uma bolsa, que tem uma articulação dentro. Que bolsa? A cavidade articular, a cápsula articular. E você tem uma articulação ali envolta em líquido. Então, o que acontece? Aquilo ajuda a amortecer impacto. Então a coluna é sinovial. Não, a coluna é cartilaginosa. Ela só é É cartilaginosa. só cartilagem. É só cartilagem. Não tem Só esse que ela líquido. tem. Não tem Ela esse é, líquido. não tem líquido, não tem esse líquido, não tem nada disso que eu falei, ela só tem cartilagem. Só que a cartilagem da coluna, que são os discos intervertebrais, tem uma característica única ali que ajuda a amortecer impacto, entendeu? Ele é esponjoso? Não, você tem a cartilagem fibrosa e no meio você tem o núcleo pulposo. Eu vou entrar lá depois. Aí esse núcleo pulposo é que dá aquela amortecida. Não é líquido, ali é só cartilagem. São 2 tipos de cartilagem diferentes, tá bom? Mas, ou seja, se você está em pé com o joelho, você está andando, tá tendo pressão. É como se fosse uma bolsa com líquido dentro, que é a cápsula articular. É a segunda função. E a terceira função é nutrir aquela cartilagem que fica ali. Porque cartilagem é avascular, não chega nutriente. E quem que você acha que dá nutriente para a cartilagem, para os condrócitos? O líquido sinovial. Então aí fica para vocês nunca mais esquecerem as 3 funções do líquido sinovial, que todo mundo só sabe falar uma, lubrificação. Isso aí é coisa de sexta série. Você tem que falar lubrificação da articulação, devido às cartilagens, amortecimento de impacto e nutrir a cartilagem. E você já parou para perceber quando você dá uma pancada muito grande numa articulação? Não é coisa de sexta série, não, porque eu não estudei isso na sexta série. É gente falar. Mas quando você, por exemplo, pega... Mas não humilha não, não é humilhando pancada não. muito grande na articulação sinovial, você percebe que às vezes dá aquele edema muito grande. Aí você vai no ortopedista e fala assim, ó, a famosa água no joelho, ou água na articulação, o que é? Deu a pancada, teve uma possibilidade de trauma, a membrana sinovial que fica voltado para dentro da articulação produz líquido sinovial em excesso para proteger a articulação e nutri-la melhor, já que ela foi lesada. Só que não tem para onde esse líquido ir embora, ele não foge, a cápsula vai fazendo assim, ó. Aí ele faz uma artrocentese. Tudo que tem centese no final significa tirada de líquido. Então você vai fazer uma articulação, a artrocentese. Ele pega uma agulha desse tamanho, vai lá no seu joelhinho, tira a pressão do líquido sinovial. Se alguém já fez aqui, pode falar. Entenderam? Vambora. Vamos embora. Então, assim. Só repete de novo, professor, as 3 funções do líquido sinovial. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Vou botar aqui assim, ó. É lubrificar, nutrir? Lubrificar, nutrir? Deixa eu botar aqui no slide que fica mais fácil escrever. Fica maior. Espera aí. Deixa eu abrir uma. Você tem aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês. Estou falando igual mineiro esses dias, porque estava com um amigo meu mineiro. Procei. Vem cá. Aqui. Vamos lá. Líquido sinovial. Opa, sinovial. Pronto. Vamos lá. Qual a função dele? Vamos lá.
vocês anotarem, para vocês falarem, aprenderem. Deixa eu ampliar aqui a letra para ficar um pouquinho maior para vocês. Vamos lá. Escorregar o Prime aqui. Vamos lá. Vamos lá. Lubrificação, todo mundo sabe. Lubrificação das cartilagens. Agora, cuidado também, Valéria. Cartilagem só que fica na articulação sinovial, tá? Porque você não tem líquido sinovial em articulação cartilaginosa nem fibrosa, tá? Entendeu? Vamos lá. Outra função. Amortecimento de impacto. Impacto. Ah, tá certo? Tá certo. Se eu escrever errado, aí vocês me avisam, porque eu tô meio groga. Minha febre subiu. Fui lá, tô com 39 já. E a outra é nutrição das cartilagens articulares, tá? Só na articulação sinovial. Nutrição das cartilagens. Perfeito. O líquido sinovial, ele é feito de ácido hialurônico, que dá uma certa viscosidade para ele, o que vai nutrir os condrócitos. Condrócito é o nome da célula cartilaginosa, tá? Bom, esse líquido sinovial, como é que eu digo aqui? Esse líquido sinovial, ele é produzido, vocês sabem, pela... Quem produz o líquido sinovial? Vamos lá, cinesiologistas. Morreram? Vai lá, Valério. Vai lá, Pablo. Vai lá, André. Vai lá, Taesa. Quem produz o líquido sinovial? Acabei de falar. Se tiver anatomia isso, vai. Fibroblastos. Não. Fibroblasto produz colágeno. É a membrana sinovial. A membrana sinovial que produz o líquido sinovial. É aquela que eu falei para vocês que fica voltada para dentro da articulação. Aqui é a cápsula, ela é fibrosa, ela é rígida. Só que do lado, por dentro, como se fosse minha camisa aqui, ó, a membrana está grudada. Então aqui seria a cápsula e a articulação estaria aqui. A membrana fica aqui, ó, voltada para dentro. Então ela produz o líquido sinovial, tá? Eu já vi isso cair muito em concurso, tá? E muita gente se dá mal. Perguntando o quê? Escreva 3 funções, concurso, tá? Escreva 3 funções do líquido sinovial. Você mata 90% da galera, tá? E quem produz? A membrana sinovial. Aí vamos ser mais específicos, vamos ser mais científicos. Quem na membrana sinovial produz? Tem que saber isso aqui, tá? Sinoviócitos. Ou seja, é para decorar? Não é. É para aprender, para saber. Porque vocês são fisioterapeutas. Fisioterapeuta que não sabe isso aqui tem que saber. Ou seja, é o nome das células que ficam na membrana sinovial que produz o líquido sinovial, que é feito de ácido hialurônico principalmente. Que tem a função de lubrificar as cartilagens, amortecer impacto, tem líquido ali dentro, é como sua bolsa com líquido. Professor, Pois não. quem faz o ácido hialurônico? Os sinoviócitos. Essas células. Entendeu? Ah, tá. Entendeu? Na membrana, a membrana sinovial... Não confunda a cápsula articular que fica pro lado de fora. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu pegar aqui. Vai ficar mais bonitinho. Deixa eu abrir uma... Eu vou dando... Tem tanta coisa para mostrar para vocês, umas animações dos músculos e tal. Depois eu mostro para vocês quando eu chegar nessa parte, para não ficar muito... Deixa eu pegar a minha sistêmica aqui. Hélio... não, aula prática não. Articular, ajuda aí. Ajuda aqui. Poderia até ensinar você... já ensinei, né? Acho que ver hérnia, minha aula de sistema articular.
Ah, esse aqui é o teste de Lachman. Já que eu mostrei para vocês. Abriu? Abriu agora. Ó. Esse aqui é o teste quando a pessoa, Lachman, é quando ela lesa o cruzado anterior. Olha que bonitinho que fica o joelho da pessoa sem o cruzado anterior. Tá vendo? Tá vendo como é que a tíbia vai para... Isso aqui é um sinal de gaveta, ó. O cruzado anterior tá deixando a tíbia para frente, ó. Ele tá na mesa cirúrgica, né? Tá vendo? E é aquele vídeo da anatomia que eu mostrei no cadáver, o cruzado anterior segurando a tíbia. Se você tem isso aqui lesado, você tem que fortalecer aonde? Aqui atrás, ó, porque aqui atrás não deixa a tíbia andar para frente também. Entenderam mais ou menos o que eu estava falando? Sim. Perfeito. Aqui. Você tem essas articulações. Você pega aqui a articulação sinovial, por exemplo, ó, você percebe que aqui é o teu ombro. Então, assim, você não consegue ver a cabeça do úmero se eu abrir cirurgicamente uma pessoa e tirar a musculatura. Você não vai ver nada. Por quê? Tem uma cápsula aqui dentro. Tá vendo? Que se chama cápsula articular. Que se eu vier para cá, é a cabeça do úmero. Só para assim, para a gente ter uma ideiazinha para onde vai a disciplina, ó, vocês vão aprender muita coisa aqui. Ó. Você está vendo? Isso aqui é a sua escápula, é a cavidade glenoidal, cavidade glenóide. Está vendo como ela é rasa? E olha o tamanho da cabeça do úmero. Isso permite com que ele tenha uma maior mobilidade aqui dentro. Se você prestar atenção, você está vendo tipo um tendão aqui, ó. Esse tendão aqui é da cabeça longa do bíceps femoral. Ele se insere aqui, ó, em cima da cavidade glenoide, no local chamado tubérculo supraglenoidal. Você não decorem nada disso, tá? Isso aqui eu estou mostrando na figura. Mas se você olhar em verdinho aqui, ó, em cima, tá vendo verdinho? Vocês estão vendo verdinho? Esse verdinho seria isso aqui, ó, a cápsula articular. Eu fiz um corte, né? Você está vendo que colado no verdinho para dentro tem uma branca? Vocês conseguem ver uma coisa branquinha? Dá para ver? Então, essa coisa branquinha fica virada para dentro. É a membrana sinovial. E nessa cavidade articular, tá vendo? O verdinho aqui é a cápsula, olha a coisa branquinha para o lado de dentro aqui, ó. Produz o líquido sinovial, que ajuda a lubrificar, amortecer impacto e nutrir essa cartilagem aqui. Entendeu? Aí vem as pessoas falarem assim, deixa eu ver se tem mais coisa falando dela aqui. O disco, Valéria, já é outra coisa, tá vendo? O disco, se vocês quiserem, eu posso dar uma revisão depois disso daqui. O disco, por exemplo, que é a sínfise, é uma articulação cartilaginosa, não tem líquido, não tem nada. Ele só tem um anel fibroso aqui, ele tem um núcleo pulposo, tá? Isso aí eu vou entrar com vocês depois. Eu falo para vocês depois. Enfim, vou falar de hérnia de disco, enfim, exame, enfim, eu vou entrar nessa aula com vocês mais para frente. O que eu estava falando? Ah, não, perdi. Ah, tá. Então, existe aquelas propagandas assim, por exemplo. Ah, compra, sei lá, toma isso que vai melhorar o seu joelho, vai aumentar a produção de líquidos. Eu estou com o joelho ressecado. Gente, só uma coisa estimula a produção de líquido sinovial: o movimento. Nada que você tome, tem esses remédios aí, faz com que seu líquido sinovial aumente a quantidade. Você tem que ter, obviamente, os nutrientes para os famosos sinoviócitos que ficam na membrana sinovial. Produzir. Agora, se você é uma pessoa... vou te falar um nome bonito aqui. Que não se mexe, acinética, fica deitado ali do Covid. A gente não está fazendo nada praticamente, né? Está acabando isso, graças a Deus. Mas a pessoa que é muito tempo parada, ela vai ter o líquido sinovial suficiente para ela ficar parada e andar dentro de casa. O seu corpo entende isso. Agora, de repente, todo mundo pode ir para a rua. Aí eu vou correr 1 quilômetro, vou correr 3 quilômetros na areia da praia. Eu vou chegar com o joelho arrebentado. Por quê? Porque eu não tenho líquido sinovial suficiente para amortecer meu impacto, para lubrificar o suficiente. Por isso que as pessoas se lesam muito nessas atividades de fim de semana, porque não tem constância. A constância no exercício físico é que estimula a produção do líquido sinovial. Conseguiram entender? Remédio não existe para isso. É exercício, é cinesiologia, cinética, movimento. Ficou claro? Sim, ficou. Isso, aí tem lá, toma isso aqui que é ácido hialurônico, que vai melhorar o seu joelho. Rasgando
Agora o real não tá valendo muita coisa, né? Rasgando os seus realzinhos. As pilas, rasgando pila. Lá no sul fala pila. Não sei se Londrina fala pila. Acho que não, né, Valéria? Não, No Rio a Grande do gente Sul... fala, a gente fala din-din, Din-din, No Rio Grande do faz-me Sul, rir, Rio Grande do Sul, faz-me rir, assim, 10 pila, 10 pila, 20 pila. Na é, real, pau, 10 pau, aqui a gente fala também. Mas lá 20 no sul eles pau, falam pila. é, faz-me rir, din-din. É. Ficou claro isso aqui? Aprenderam? Beleza. Tá aí, ó. Printa aí se vocês quiserem, enfim. Vamos lá. Então, o esqueleto apendicular superior se articula com o esqueleto axial, apenas na articulação esternoclavicular, permitindo grande mobilidade. Vamos voltar aqui. Pois é. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, deixa eu ver se tem aqui. Ó, dá para você ver aí? Você está vendo a clavícula aqui? Tá, pois bem, você está vendo aqui. Toda a sua cintura escapular, ela fica presa apenas pelo externo, ó, e é a clavícula, porque a escápula é solta, a escápula tem movimento. A escápula que segura a escápula ali naquele local é músculo, do manguito rotador. O que segura a escápula ali, além dos músculos do manguito, é a clavícula. E quem segura a clavícula? Só essa articulação aqui, ó, externo-clavicular. Por isso que também, além dessa característica que eu falei da articulação, a sua mobilidade é muito grande. E quando você faz aquele movimento enorme com o braço, tudo isso aqui vai se mexendo junto, ó. E a escápula é solta. Entendeu? Então essa é a articulação externo-clavicular, ó. Clavícula tem esse nome porque clave é chave em latim, né? E os anatomistas acharam que a clavícula, né, lembra uma chave pequena. Na Idade Média, aquelas chaves daquelas portas gigantes, né, de aço lá e tal, então acharam que lembrava, porque ela é meio tortinha, depois eu mostro ela maior assim. Aí eles lembram uma chave, né? E chave em latim é clave. Então, chave pequena, clavícula. Tanto que quando você vai ver lá, vão escolher o Papa lá na Igreja Católica lá, como é que se chama o nome? Conclave, né? Porque eles ficam presos no local até escolherem, então, ficam fechados com chave, conclave, entendeu? Vem daí, tá bom? Então, é o que eu estou falando. Vamos voltar de novo aqui. Então, ou seja, ele só está na articulação externa clavicular, permitindo grande mobilidade. As clavículas e as escápulas, no cíngulo, que é na cintura do membro superior, são sustentadas, estabilizadas e movimentadas por músculos. Aí são zilhões de músculos, que eu chamo de músculos tóraco-apendiculares. Agora vem para titio aqui, ó. Toda a musculatura do tórax e da musculatura apendicular, são esses músculos que seguram, que ajudam a dar estabilidade e movimento. Por exemplo, vamos falar assim, tóraco apendicular, o peitoral maior, o braquial, córaco braquial, são músculos, tá? Que a gente vai mostrar para vocês, falar disso para vocês depois, tá bom? Você tem o músculo do manguito rotador que faz esse movimento aqui, ó, o manguito rotador, que eu já mostrei mais ou menos, que eu vou dar aula para vocês, vou entrar nisso mais a fundo. Então, ou seja, são músculos que estão no tórax e no esqueleto apendicular. Só tem um músculo que está no dorso que está preso no seu braço, que ele é responsável por fazer isso aqui, ó, hiperextensão, para trás. Fala aí, vocês já fizeram anatomia, qual é? É o músculo do dorso, é o músculo superficial. Músculos do dorso que estão atrás se dividem em dois grupos, os profundos e os superficiais. Para você ver os profundos, você tem que arrancar trapézio, tem que arrancar tudo, latíssimo do dorso, romboide, tem que arrancar o cadáver. Aí quando você arranca, você vê os profundos. Eles são chamados de músculos intrínsecos. A função dos profundos é dar estabilidade, vencer seu corpo contra a gravidade, deixar reto. Agora você tem os superficiais, é aquele que você conhece, o trapézio, que já tem as fibras ascendentes e descendentes transversas. Você tem os dois romboides, maior e menor. Tem a musculatura do manguito que é atrás. Agora, existe um músculo que é no dorso, que é o único músculo que está no dorso que consegue mexer teu braço, que faz uma hiperextensão. Isso, ó. Alguém sabe?
Não tô lembrado. Vocês já ouviram falar desse músculo aqui? Eu vou escrever o nome dele aqui, ó, no grupo. Aqui. No grupo não, no chat. Vocês com certeza conhecem. Vocês não estão, ou vocês estão falando o nome, errado, assim, nome antigo. Vou começar a falar o nome novo dele, que já mudou uns 20 anos. Que músculo é esse? Que eu escrevi aí. Leiam? Não viram esse músculo? Professor, de vimos, a gente não lembra, é muito músculo. Não é nada. Você chamava esse músculo antigamente de grande dorsal. Mas o nome correto dele está escrito errado. É o acento é no ti. Latíssimo do dorso. Esse músculo é o grande dorsal. Vou mostrar para vocês. Te mostro, relaxa. Fica tranquilo. Não se decora nada, não. Vou botar aqui, ó. Latíssimo. Aqui, ó. Já apareceu, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó, que bonitinho. Ó, o trapézio é grande, ó. Ele se origina lá na protuberância occipital. É aquela bolinha que você tem aqui atrás, ó, quando você vê a pessoa que é careca, você consegue ver tipo uma protuberância, o trapézio começa ali, tá? Por isso que às vezes você fica tensa ou tenso de tanto fazer alguma coisa com o braço, trapézio, você começa a sentir dor na cabeça. E o problema às vezes é porque o trapézio, ele te puxa pela cabeça. Esse movimento que você faz com a cabeça aqui, ó, um dos músculos é o trapézio, é o motor principal para isso, tá? Tá vendo? Então ele começa na protuberância occipital. Professor, não está compartilhando, não. Oi? Não está compartilhando a tela, não. Perdão, vou compartilhar, vou falar de novo. Desculpa, tá, gente? Vocês têm que falar, gente. Ô, seu burro! Aí, compartilhou? Compartilhou? Agora foi. Foi. Tá vendo? Esse músculo aqui, ó, é o trapézio, tá vendo? Ele começa aqui em cima, ó, na protuberância occipital. Então, quando a gente tem aquela dor, porque a gente fica muito tempo numa postura, alguma coisa, o trapézio é um músculo extrínseco do dorso, é um músculo superficial. E tem gente que acha que o trapézio é só essa região aqui. O trapézio é um dos maiores músculos que a gente tem. Ele começa aqui na protuberância occipital, linha no cal suprema e linha no cal superior. Ele desce até a torácica 12, ó. Até a T12. E ele vai para onde, ó? Para a espinha da escápula, que é a inserção dele, ó. E pega um pouquinho a clavícula também. Aqui do lado dele, ó, esse aqui é o grande dorsal, que a gente chama o latíssimo do dorso. Ó, ele tá onde, ó? Ele tá preso de T7, tanto que ele tá passando por baixo, ó. Ele tá preso em T7 até a lombar, desculpa, na T7 até o sacro. Tá vendo que isso é uma aponeurose? Por que chama aponeurose lombo-sacral? É isso aqui, ó, que vocês ficam querendo fazer aquelas liberação miofacial. Isso aqui, ó, não é músculo, é um tendão gigante, chama de aponeurose. Que fisioterapeutas ou escutam falar muito, né? Tem gente que trabalha com isso, com liberação miofacial. Então, isso aqui é uma aponeurose, como se fosse uma fáscia. Então, ela é feita do mesmo material de um tendão que você está acostumado, do bíceps, só que ele parece uma corda, o tendão. Só que isso aqui é como se fosse um pano, entendeu? Então, às vezes, isso aqui fica grudado, fica tenso. Então, ele está indo, ó, olha para onde ele está indo, ó, ele está vindo T7, T12, aponeurose lombosacral, ele pega a crista ilíaca inferior e vai para o braço, ó. Ele vai para o sulco intertubercular, onde passa o tendão do bíceps. Então, quando você joga o braço lá para trás assim, ó, quem está fazendo isso, o motor principal disso daqui, é esse músculo do dorso aqui, é o latíssimo dorso. É por isso que quando você vê alguém na academia, fica lá de 4, puxando peso assim, ó, não sei se vocês já viram isso. Quando eu faço aqui, ó, quem está puxando o meu braço lá para cima é o latíssimo do dorso, esse músculo aqui. Entenderam? Eu já malhei assim. É bom saber dessas coisas, sabe por quê? Porque quando você vai entrar na academia, eu tenho muito aluno meu que já está na academia, né? Ele sai correndo de mim. É muito engraçado. Não, gente, ó, eu sou aluno de vocês, o que vocês fizerem, né? Eu não sou educador físico e tal. Mas, professor, a gente fica com medo de falar besteira. Não, relaxa, eu sou aqui aluno. É muito engraçado. Ai, ai. Conseguiram entender? Conseguiram ver?
Eles são bobos, eu pediria dica. Não entendi, Valéria, desculpa. Eles são bobos de ficar com vergonha, eu pediria dica. Né? Não, eles ficam com Tô vergonha. certo. Eles ficam com vergonha Então, de te falar. Mas assim, ficam tímidos, né? Porque aí eu falei, gente, relaxa. E aí vocês me conhecem, eu não sou de ficar sendo babaca com aluno. Qual é o nome disso? Você não sabe? Tem que estudar. Eu nunca fiz isso. Mas assim, professor, tal, aqui, latíssimo. Eu pergunto, mas esse movimento tá certo? Eu pergunto. Mas é o latíssimo? Ah, tá, então tá bom. Eu não sou educador físico, eu sou professor de sala de aula. Mas é engraçado, tá? É igual quando eu vou. Igual André, igual quando eu vou ao hospital. Às vezes eu vou lá para o hospital, dar um BO, né? Aí eu entro no hospital para ser internado, já fui internado. Um dia eu cheguei no hospital, aquele monte de enfermeiro, técnico de enfermagem, enfermeiro já, né? Professor, não sei o quê. Eu falei, tô na tua mão, hein? Tu cuida direito de mim. É muito engraçado. É uma atenção diferenciada, cara, muito bom. Diferenciada no sentido assim, de poder bater um papo. Eu também, às vezes, tenho alguma dúvida, como é que eles fazem lá e tal. Aí a gente. É legal. Um dia eu vou mandar vocês para o hospital da vida aí também, entendeu? Sei lá. Tem aluno meu que se formou, quando eu era aluno da Estácio, ele se formou e eu estou abandonando a faculdade, que é a Fabra. A minha esposa, ela dá lá na Favi também, que vocês conhecem, a Luciane, e ela é coordenadora do curso de psicologia lá na Fabra, em Barcelona. Então, eu dava aula lá também. Então, como agora eu estou no Novo Milênio, o Novo Milênio me encheu a noite toda. Eu só né? Toda noite eu dou aula lá. E lá voltou faz logística lá. Acho que meu esposo faz logística lá. Seu esposo? Não, acho que não é na Fabra, não. Acho que é na Unicel. Que legal. Faz tempo que ele faz? Faz. Ele podia ter. Ele trabalha na área, né? Antes do ele já Covid, trabalha você podia ter na falado área. Procurar lá para bater um papo com ele. Olha, tem cálculo com força, tá? Oi? Eu fiz técnico em logística, não aguentei não, reprovei. Ele chega aqui, Ricardo, eu vou ter que passar essa dica para ele, fortalecer aí os membros inferiores, que ele fica para lá e para cá. Muita lógica. Sua ex-aluna. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Só para vocês terem ideia como o mundo gira, assim, ó. E aí eu sempre tive um aluno ali que está ali comigo, perguntando. Acho que a Thaisa, enfim, me perguntou um negócio, desculpa, acho que foi a Thaisa que me perguntou um negócio aqui, eu fiquei de falar com ela da iniciação, né, Thaisa? Que você, não foi? Foi eu mesmo. Desculpa a demora, estava no carnaval, enfim, mas eu vou ver para você, só que você está na graduação para fazer iniciação científica. Então, esse aluno meu, ele se formou lá na Estácio de Educação Física. Eu vou abandonar a Fabra, porque eu não consigo mais dar aula, porque eu estou cheio, e aqui é perto de casa, eles pagam mais. E agora a psicologia lá já está indo para o 4º, 5º período, então tem disciplina que eu já não consigo dar, porque é disciplina específica para psicologia. Lá eu peguei as disciplinas que eu passo para vocês, anatomia, farmacologia, fisiologia, fui pegando tudo para eles, né? Então, o que vai acontecer? Está entrando período novo, eu vou largar a cadeira, ele já está fazendo especialização. Porque, ou seja, eu estou saindo de um lugar, Hélio, professor, eu estou saindo de um lugar para botar outra pessoa no meu lugar. Para eu fazer isso, vocês acham que eu tenho que confiar naquele aluno ou não tem? Foi meu aluno? Com certeza. Com certeza, porque no mínimo ele tem que falar da forma que eu dou aula e tal. Óbvio, cada um tem o seu jeito de dar aula, mas ele é muito inteligente, é o Matheus. Então, assim, ele está fazendo uma especializaçãozinha só para entrar, porque precisa, né? Depois ele vai para o mestrado e tal. Então, assim, eu vou conhecendo vocês aqui, porque mas ele gosta da área acadêmica, de dar aula, né? Talvez tem pessoas aqui que eu falei para você já, vão para essa área de acadêmica e tal, tem os seus benefícios. Né? Se você trabalhar... O professor acha que tem perfil para isso? Na nossa turma. Espera aí, rapidinho. Repete a pergunta, Valéria. Quem o professor acha que tem o perfil para isso? Como ele acha que a pessoa tem perfil? Não. Quem o professor acha que tem perfil para isso, para ensinar? Aqui na sala? Eu não vou falar assim, tal. Quem acha que tem, fala comigo, tal, manda no privado e tal. Algumas pessoas têm. Normalmente, para você dar aula... Eu não tenho, não. Eu quero pôr a mão na massa. Eu acho que você tem. Você só tem que focar no assunto e você não pode desviar, né? Então. Entendi. Às vezes eu dou umas viajadas, já percebeu? É o meu defeito. Né?
É o mas viário. é Tem normal, hora que eu faz fico parte. parada, assim, sozinha pensando. Aí É, meu faz esposo parte. fica pra mim e dá risada. Dá aquela parada. Mas, É. assim, tem pessoas que podem, por exemplo, aqui, quererem para a área acadêmica. Quais são as vantagens? Se você der aula todo dia de manhã e de noite, você vai ganhar mais do que um professor de universidade federal. Eu acho que eu não tenho, não. Vou fazer bagunça junto com o pessoal da sala, com os Eu faço alunos. também. Ué, não faço com vocês. Fala um monte de besteira, piada. Piadinha. Pô, Aham. fiz um churrasco aqui em casa com a turma que está acima de vocês, aí vieram aqui para casa com a minha mulher, enfim. Fiz a maior farra. Então, assim, primeira coisa, a pessoa que tem que ter perfil para dar aula, ela não pode amarrar conhecimento. Ela tem que ter prazer em passar o que sabe. Do jeito que ela puder. Entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa ela tem uma bagagem de conhecimento muito grande e ela tem dificuldade em passar, não porque ela não saiba, porque ela não quer dar de graça para o aluno, já começa a complicar. Porque a minha função é essa, passar informação. E não é de graça, vocês estão pagando. Mas tirando dinheiro, mesmo que vocês paguem, vocês não podem pisotear em mim. Entendeu? Sim. Jeito de falar, tá? Né? Sim. Mas você tem que ter... A turma de vocês, por exemplo, eu tenho orgulho de levantar cedo e prazer e dar aula, mesmo com 38 de febre, 38, 39 de febre, estou dando aula. Poderia falar que eu estou doente? Poderia, só me largar um atestado para a Tatiana, não. Mas estou aqui. Porque eu tenho prazer, porque vocês me respeitam, vocês me escutam, às vezes eu fico repetitivo, eu estou voltando à osteologia, que lembra a anatomia locomotora, porque muitos de vocês esquecem. Eu vou chegar lá em Manguito Rotador, eu vou encher vocês, só para... Então assim, tórax e tal. Então eu preciso disso. Então eu estou fazendo a revisão, vou falando com calma. Quando você vê, já tem uma quantidade de assunto muito grande, que é um assunto que você foi aprendendo, você foi anotando, você foi fazendo isso e tal, você foi perguntando. Então, assim, perfil para a pessoa que quer dar aula, primeiro, eu sempre fui muito tímido. Falar assim, a pessoa tem que ser expansiva. Não, eu sou tímido. Para algumas coisas, né? Mas isso você aprende com o tempo. Mas como é que você aprende com o tempo? Você tem que aprender com uma pessoa que é o que eu falei. Você tem que mirar naquele professor e falar assim, esse cara é bom. Não só bom professor, bom como profissional e bom como uma pessoa da vida, honesta, caráter, não é mal educado, te responde quando ele pode te responder. É todo ele tem que ser ético, então tem todo... Né, é multifatorial. Uma bagagem, né? Tem toda uma bagagem. Então, uma bagagem. Então, é multifatorial. Então, você vê, assim, aquelas propagandas que eu fico... Até o governo mandou tirar uma época. Tipo assim, aumente sua renda, seja um professor. Gente, para vocês chegarem numa sala de aula e falar o que eu falo, você acha que eu consigo fazer um curso de pedagogia e falar para aumentar minha renda? Eu tenho que ter uma especialização, tenho que ter um mestrado, tenho que ter um doutorado. Aí eu estudei mais de 12 anos. Estudei mais do que um médico. Se você somar tudo que eu fiz. Comecei a viver depois dos 30 anos de idade. Aí vem um cara e fala assim, é dom. Que dom? Olha a quantidade de aula. Você acha que a minha aula hoje é igual a minha primeira aula que eu dei? Era uma porcaria. Mas a gente pode até ter dom, mas tem que ter técnica, tem que ter conhecimento. Tem que ter. Então, já te porque dou uma coisa assim, funciona com a outra, né? Então, o que acontece? Você tem que ter bagagem, conhecimento, gostar do que faz. E, cara, eu fico muito feliz quando às vezes eu dou uma aula e vocês falam, caramba, agora entendi. Nossa, eu nem imaginava que isso existia. Gente, o mundo de vocês abre quando eu falo uma coisa dessa ou outro professor. Eu falo assim, professor, não o professor fala isso, não sei. O mundo de vocês abre. E quando o mundo de vocês abre uma porta no futuro. Verdade. Fala, André. Não, assim, eu acho que o dom que a pessoa tem é o dom de poder passar o conhecimento. Porque eu acho assim, tem muito professor que é muito inteligente, só que ele não sabe, não é que ele não sabe, às vezes ele não consegue passar o que ele sabe para o aluno. De forma já tive mais muito professor assim, que é muito inteligente, só que a gente não conseguia entender o que ele estava passando. Acontece muito, sabe o que é acontece muito? Sabe o que acontece?